Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Darup in Off. Hoje mais um episódio para a gente curtir na rede social também e no nosso canal do YouTube. Não esqueça de dar o seu joinha, também de curtir a nossa página aqui do Darup in Off. Hoje, né, Rodrigo? Hoje a gente recebe com muito carinho uma pessoa muito especial para a gente também, um neurocientista. Vejam só, um neurocientista. Mas antes de eu apresentá-lo definitivamente, para nós bater o nosso papo, eu vou ler um pouquinho do currículo dele, né? Então, ele possui graduação em Psicologia pela PUC em 2007, também doutorado em Psicologia Experimental em Oxford, né? Uma universidade da Inglaterra. Também fez pós-doutorado, trabalhou 3 anos e meio no pós-doutorado na Universidade de Oxford. E entre 2014 e 2018 trabalhou como investigador, né, numa universidade da Alemanha. Também no Instituto de Biociência da Universidade de São Paulo, atualmente, né, e tem experiências na área de neurofisiologia, neurociência, psicofísica e psicologia cognitiva, né, cognitiva experimental. De quem a gente está falando aí, Rodrigo? Seja muito bem-vindo ao Darup in Off, né, Márcio? Acho que é uma alegria para nós trazer um frederiquense novo com esse currículo, né, e poder compartilhar com nós aqui no Darup in Off. Seja bem-vindo, Gustavo. Valeu. Gustavo Voenko. E aí, meu, tudo bem contigo? Tranquilo, tudo certo. E esse visual aí, cara? Visual de cientista. Visual de cientista. Gustavo, hoje a gente vai conversar muito sobre a tua trajetória também, né? Mas me permite que eu fui dar uma olhadinha no teu currículo e ela é extensa, né, cara? Tem muita coisa interessante aqui, né? Principalmente a nível internacional, vamos dizer assim, né? Porque da PUC, depois em Oxford, e a Universidade da Alemanha, Ernst, isto é um nome meio... Ele não é, na verdade, não é uma universidade, é só um instituto de pesquisa mesmo. Na Alemanha tem, ele não tem faculdade ou pós-graduação nem nada, o pessoal lá só faz pesquisa. Legal. É a mesma coisa do Max Planck, né, que está associado junto. Isso, então a minha primeira pergunta é essa mesmo, né? Eu fiquei curioso aqui, né? Digo, o que é um investigador, então, né? Que eu cito no teu currículo aqui, logo de cara, assim, né? Um investigador Max Planck. O que é isso, meu? Conta aí para nós. Então, a Sociedade Max Planck de Pesquisa é um instituto que tem na Alemanha de pesquisa, já tem mais de 100 anos. Na verdade tinha outro nome, mas enfim, os institutos têm mais de 100 anos. Ela é a instituição não americana, agora não sei se não americana, ou de todas, que mais tem número de prêmios Nobel do mundo. Inclusive esse ano foram 2, o cara da genética e o cara da química, que ganharam o prêmio Nobel. E eles são 30 e poucos institutos de pesquisa espalhados pelo país da Alemanha, assim. Então, cada cidade, algumas cidades têm, assim, cada Max Planck desse tem um tema, né? Então, por exemplo, o que eu estudava era neurociência, tem desde medicina, física básica, química, biologia molecular, ecologia, tudo isso, né? E eles focam só em pesquisa. Então, lá tem professores, tipo, com doutorado e tudo, que tem os laboratórios dos mesmos modos que a gente tem aqui no Brasil em programas de pós-graduação, só que os pesquisadores, que aqui seriam os professores, não precisam dar aula nem nada. Então, eles focam 100% do tempo na pesquisa e rodar o laboratório, né? Fazer experimento e tudo mais. E hoje, o que você está investigando hoje, né? Que está aqui, como eu disse, né? No nosso in-off aqui, como é que eu chamo de pesquisador, de cientista, de... Como é que eu... E aí veio esse termo investigador também, né? Eu também não sei onde é que veio direito isso. Eu chamo parece coisa Gustavo... de detetive, investigador, detetive, o cargo da Polícia Civil. Eu não sei, assim, eu falo, geralmente acho que pesquisador é o termo mais fácil, assim, para não falar cientista. O pessoal chama de professor, mas na verdade não pode, porque eu não sou professor aí na universidade. O meu cargo na USP é de pesquisador, e pesquisador é quem faz pesquisa, né? Nesse sentido, tipo, no nosso caso, o tipo da pesquisa que a gente faz é pesquisa experimental, né? Então, tem uma grande parte da universidade, universidades no Brasil que dedica pesquisa teórica e tudo mais, a gente faz experimentos e a gente trabalha com, atualmente, né, minha carreira é toda pipocada, assim,
Mas atualmente o que a gente tem trabalhado no laboratório é como é que a nossa visão funciona, o nosso sistema visual dentro do cérebro, né? Então, a gente enxerga, obviamente todo mundo sabe, através de luz que chega para dentro dos olhos, e alguma coisa o cérebro tem que fazer para compensar, enxergar tudo, a gente fazer sentido do mundo para que a gente tenha essa percepção de mundo que a gente tem. E aí tem vários fenômenos disso que ainda não estão muito bem explicados, que é o que a gente estuda, assim. E essa palavra meio engraçada que você falou no início, que é um termo técnico, que é psicofísica, né? Nada mais é que são experimentos comportamentais, né? Então, o que a gente faz sem medir atividade cerebral, por exemplo. A gente mede só o comportamento das pessoas, então o limiar, por exemplo, quando é que a pessoa enxerga ou não enxerga algum estímulo, né? Alguma coisa. E daí tem uma outra parte do laboratório que daí sim faz a parte da neurofisiologia, né? Principalmente com pesquisa em animais, não humanos, né? Interessante, né? Até vamos trazer um pouquinho mais dessa fala depois, né? Para entender um pouco da tua profissão e sim a questão da pesquisa que tu desenvolve, né? Mas para nós, igual, que temos uma afinidade, igual, seria legal também para quem está nos assistindo saber quem é o Gustavo, da onde saiu e onde começou tudo, né? Depois vocês me falam. Tem que deixar registrado, né? Quando Quem vocês é Gustavo? descobrirem. Conta aí, Gustavo. Quem é o Gustavo? Olha, assim, a minha infância inteira foi no interior do Rio Grande do Sul, então, na verdade, eu nasci em Frederico, mas nunca morei aqui, né? O pai e a mãe, a família toda é daqui, como, né, vocês sabem. A mãe foi uma das únicas que saiu, teve juventude por um tempo, o pessoal da família, mas saiu e a gente ficou fora. E quando o pai e a mãe voltaram, lá em 98, 99 ou 2000, não me lembro direito, eu fui a Porto Alegre, né? Então nunca morei aqui. E, assim, uma infância, acho que como qualquer das cidades que a gente morou, era mais ou menos, algumas maiores ou menores que Frederico, então tudo a mesma coisa, tipo, estudando as escolas que tinha na cidade, né? Tipo, a minha... Não tenho muito orgulho de dizer isso, mas é parte da história. Tipo, eu nunca fui academicamente muito bem, muito, assim, sobressaliente, né? Tipo, até entrar na universidade. Eu, tipo, rodei 2 anos no primeiro grau, o segundo grau foi toda aquela cambaleando, sempre desde que eu comecei, assim, não tinha muito interesse em... Não que eu não tivesse interesse em estudo, assim, mas, tipo, acho que é o ambiente escolar e tudo mais... Um pouco de vadiagem também, no caso, tem que assumir algumas coisas também. Viu, Gustavo, tu acredita que, inclusive para quem estiver nos assistindo, né, vai nos assistir depois, o Gustavo é filho do Telmo Roenkon, né, aqui da Aba Store. Isso aí. O Telmo foi gerente do Banco do Brasil se aposentou como gerente do Brasil, do Banco do Brasil. Tu recorda as cidades que vocês moraram aí, só para o pessoal Eu lembro, cara, então... se situar, digamos assim, uns mais ou menos... Ou se toda essa vadiagem que tu diz aí é virtude de adaptação, talvez? A psicologia explica o cientista. Explica, a gente, então, na verdade, eu nasci em Frederico, mas o pai e a mãe moravam em Palmitos, ali em Santa Catarina. Mas, enfim, aí eu nasci aqui, foi registrado aqui, e eu não me lembro nada de Palmitos, assim. O pai e a mãe logo se mudaram para Carazinho. E a gente morou, acho que 7 anos e pouco lá, então o Carazinho já tem memórias da cidade, tudo da nossa casa e tudo mais. Aí depois a gente se mudou para Sarandi, de Sarandi para Três Passos, depois de Três Passos para Guarani das Missões, e daí eu me mudei a Porto Alegre quando o pai e a mãe vieram para cá. Acho que foi isso. E qual das cidades que tu acha, assim, que tu... Nós vamos entrar nos assuntos de memórias afetivas aqui, né, e tal, né, mas tu recorda de alguma, assim, que te deixa lembranças... Tanto positivas como negativas, enfim, só para a gente ir situando o pessoal aí. Eu nunca tive muito problema de adaptação na cidade, assim, nunca foi uma coisa muito traumática, assim. E sempre teve, onde eu passei, sempre tive amigos, assim, claro que agora o cara perde contato, eu não sou muito bom de manter contato com pessoas, mas sempre tive amigos, nunca tive problema nesse sentido nas escolas, assim, meu problema era realmente acadêmico, assim. E tinha uma coisa muito boa, que acho que cada vez menos comum, mas na época que o pai trabalhava no Banco do Brasil tinha ABB, né? Todas as cidades que a gente morava tinha ABB, que era parte do social do cara, né? Tipo, de jogar bola, de fazer tudo. Então não era só tinha a gurizada da escola e a gurizada da ABB, né? Que era onde nós passava no verão, sei lá, de setembro
abril era onde o cara passava todas as tardes, né? Tipo, sempre na piscina, ou jogando bola, coisa assim. E Frederico também foi muito, assim, porque como a família da mãe, né? O pai conheceu a mãe aqui, tipo, daí saíram, mas a família nossa, por parte de mãe, é toda daqui. A gente estava sempre aqui, né? Tipo, tanto que as cidades que nós, apesar da mãe ter saído de Frederico, foi sempre meio no noroeste do Rio Grande do Sul, né? Nunca foi para muito longe, assim. Então eu tenho muita memória de Frederico também, tipo, de questão da infância daqui, assim, de visitas e tudo mais. Uma das coisas que foi interessante agora que tu falou, que disse que não é muito apegado a manter relações. Em que momento isso fez com que o Gustavo fosse escolher a psicologia como profissão? Velho, é difícil. Eu Ou teve assim, outras opções no meio do caminho aí também? Não teve, assim, a psicologia eu escolhi, na verdade, como, assim, meio sem certeza na época, assim, o cara chegava lá, precisava decidir alguma coisa o que fazer. Como eu já comentei, eu nunca fui academicamente muito diferente, assim, então, tipo, já limitava os tipos de curso que o cara poderia pensar, e aí, tipo, eu não tinha, bem da verdade, assim, quando eu tinha 17, 18 anos, sei lá quando é que foi que eu terminei o segundo grau, não tinha ideia do que fazer da vida, assim, tipo, de pesquisa, de trabalho e tudo mais. Foi meio que por acaso, assim, que eu escolhi psicologia por interesse em saber como é que a nossa cabeça funciona, assim, dessa parte mais básica da psicologia, né? Não de terapia, de coisa assim, mas de entender como é que nosso cérebro funciona, como é que a gente se comporta. E gostava muito de ler, então eu sempre gostei muito de ler, apesar de novo, de algumas coisas na escola não ter sido muito um padrão, assim, mas leitura foi sempre uma coisa que eu gostava. E aí eu acabei que o cara ter que escolher uma coisa, eu escolhi psicologia, assim. Não acho que tem muita coisa da minha personalidade nesse sentido, assim, de buscar entender alguma coisa que tivesse faltando, nem nada. Foi só realmente, tipo, podia ter feito outras coisas, assim. Talvez se eu voltasse atrás até teria feito, assim, porque a psicologia me ajudou um pouco, assim, bastante no início, mas como eu comecei a fazer pesquisa logo no início, essa parte da psicologia clássica, assim, já está bastante no meu passado, assim, né? Tipo Gustavo, daí, dentro do teu currículo, enfim, né, como eu disse, para a gente conversar sobre esse assunto, a gente vai buscar as informações disponíveis e outras meio por osmose mesmo, será que isso, será que aquilo e tal, né? E acabei descobrindo que tu fez um estágio dentro da Polícia Civil, né? Trabalhando então no Serviço de Assistência Social da Polícia Civil, um estagiário e tal, né? E aí no decorrer do teu currículo e tal, tem muita coisa relacionada às coisas forenses, né? Ou seja, dentro da psicologia, a interpretação, sei lá, uma oitiva, enfim, tudo isso. Foi dali que, sei lá, surgiu talvez esse estalo ou tipo, vou pesquisar mais sobre isso. Lá dentro do teu estágio também chegou a acompanhar junto ao delegado algum testemunha que chegava? Não sei, conta um pouquinho para nós sobre isso aí, meu. Essa parte da pesquisa que a gente fez, que era mais da psicologia forense, assim, foi muito influenciada pelo laboratório que eu comecei a trabalhar logo no primeiro semestre da faculdade de pesquisa lá na PUC, né, que é um laboratório que chama Grupo de Pesquisa em Processos Cognitivos, né, que está lá até hoje, com a professora, que era liderado pela professora Lilian Stein, e tinha uma linha muito forte, logo que eu entrei, estava recém começando o laboratório de psicologia forense, nesse sentido de qual é o melhor jeito da gente colher um depoimento, por exemplo. Então, que tipo de pesquisa a gente pode fazer para ajudar tanto o policial a ter técnicas, né, ou o delegado ou o juiz, seja lá quem é que vai fazer a entrevista auditiva, mas qual é que é a melhor técnica para ter a melhor qualidade de depoimento possível, né? Então, tinha muita pesquisa disso na época do laboratório e eu acabei, durante meus anos de graduação, indo para esse lado, assim, teve um interesse, trabalhei bastante com isso, assim. E a parte, daí quando chegou na época de fazer estágio, que eu fiz estágio na Polícia Civil, foi um pouco coincidência que essas duas coisas se juntaram, porque precisava fazer 2 estágios na universidade, eu não tinha muito interesse em fazer da área clínica ou de qualquer outra área, tipo comunitária ou escolar ou do trabalho da psicologia. E tinha uma linha, era esse estágio dentro, né, da psicologia clínica lá na polícia, que eu acabei trabalhando,
E eu escolhi, não por ser na polícia, mas por ser a professora, a psicóloga, que era coordenadora, era uma policial civil, inclusive, que era coordenadora do programa lá, ela tinha uma linha de pesquisa de psicologia clínica que chama cognitiva comportamental, né, que é um tipo de terapia, assim. E como eu nunca tive muito apreço a psicoterapias, coisas assim, eu precisava escolher uma, eu queria uma dessas que, na minha cabeça, pelo menos, era a que mais se aproximava de pesquisa, porque também tinha várias técnicas dessa linha de terapia, de como que tu lida com doença e tudo que é baseado em pesquisa científica, né? Porque a psicanálise toda ela é muito baseada nos textos, né? Tipo, das ideias das pessoas, tipo, dos escritores famosos da psicanálise e tudo mais. Então, e muito pouco calcada, até tem pesquisa mais recente, mas muito pouco calcada em evidência, né? Então eu acabei entrando lá na Polícia Civil por causa disso, assim, fiquei lá 6 meses, tipo, meu trabalho lá era basicamente ajudar familiares de policiais, coisas assim, que estavam tendo problema e faziam terapia de grupo, geralmente eu acompanhava essa psicóloga de lá e fiz um estágio muito curto lá. Mas teria sido um péssimo psicólogo clínico, assim, eu tenho o melhor talento para isso, assim, tipo, não tá na minha, assim, fiz porque tinha que fazer, eu não tenho saco para ouvir pessoa falar por muito tempo sobre si mesmo, assim, eu sou um pouco, não sou muito querido, assim, tipo, é bom que existam outras pessoas com esse talento, porque eu não seria, não ajudo muita gente não, assim, não tem muita... Não, eu ia seguir aqui comentando, porque eu mais uma vez lá dentro de uma pesquisa, então tinha a entrevista cognitiva e daí tinha a entrevista forense baseada nos interrogatórios e tal, né? E aí eu ia te perguntar, tipo assim, tem a ver mesmo, tipo, o trejeito do cara, como é que se ele olha para cima, olha para baixo, olha para o lado esquerdo, olha para, né, porque muito se fala hoje também nos coaches, assim, né, o comportamento, né, do cara do Del Carne lá, então, que entende disso. Tem a ver com isso também aí, meu? Então, a entrevista cognitiva, que é um nome, soa engraçado em português, né, mas porque entrevista vem do inglês que é interview, que é o jeito que eles falam oitiva, né, então ela é especificamente para a área forense, assim. Tem gente que trabalha com isso, trabalhou, tem muita pesquisa, é muito pouca coisa que tu consegue dizer assim, não porque não tenham padrões que as pessoas falam quando estão mentindo mais ou menos, mas porque um cara que é bom mentiroso consegue mentir e enganar todo mundo, assim, não tem mesmo jeito, assim. Inclusive essas máquinas que põem medir coisa de condutância da pele e tudo mais, pode botar um cara no scanner, medir atividade cerebral, se o cara é um bom mentiroso ele consegue mentir, não tem técnica que consiga detectar, né? Então, assim, tem questão de minimizar essa entrevista cognitiva, ela é baseada, é uma técnica de oitiva de testemunhas, né, baseada em pesquisa de memória e muitas técnicas pequenas de principalmente como tentar minimizar a indução do entrevistador na pessoa que está sendo entrevistada, né, para que a pessoa realmente lembre o mais puramente assim o evento que aconteceu, seja lá qual for com essa pessoa, né. Mas essa coisa de detecção de mentira e tudo mais é muito mais complicado, assim, é muito mais... Por isso que a gente assiste os filmes, né, de tem aqueles detetives, aqueles agentes secretos e tal, que eles conseguem, né, não... Tinha o filme que daí ele chegava antes do que ia acontecer, né? Até hoje, né? Assim, e ainda é usado o teste de mentira, acho que chama detector de mentira em português, né? Assim, se usa, mas não tem evidência que o negócio seja muito, que funcione muito, assim. Aqui no Brasil usa menos, até, não sei se usa aqui. Nos Estados Unidos ainda tem, porque as delegacias, enfim, têm a liberdade para usar esse tipo de coisa, né? Mas não é assim, não é uma coisa que tu usaria se tu entendesse a ciência da história, assim, porque realmente não... E quando, no final da década de 80, início da década de 90, começou a surgir os exames de DNA, que daí começaram a desenterrar um monte de casos, né? Tipo, tinha material que até então toda a evidência que botava uma pessoa na cadeia ou na pena de morte nos Estados Unidos era baseada ou em testemunha, que é basicamente a memória de uma outra pessoa, ou em algum tipo de evidência que era muito pouco confiável, assim. Tipo, a marca do pneu, a marca do sapato do cara, seja lá o que for. E aí, quando deu esse boom dos exames de DNA, lá no final da década de 80, início da década de 90, mais na década de 90, tinha um monte de gente inocente na cadeia, que tinha sido botado lá por testemunha de pessoas, e não porque as pessoas estavam querendo ralar com o cara, nem nada, né, mas porque a técnica não foi muito boa, e, tipo, essa coisa de testemunho de crime é uma coisa complicada, porque frequentemente, nesse caso mais grave, é uma experiência traumática para a pessoa, que também viu, né, a cena do crime.
Então é isso. Né? Mas então tu tem a dizer assim que às vezes o cérebro engana as pessoas, igual na percepção da visão. O nosso cérebro sempre engana. É só o que ele faz, basicamente, a máquina de enganar a pessoa. Porque assim, se tu pensar agora, indo para o tema que eu trabalho mais, assim, tipo, o que tu percebe do mundo visual, por exemplo, tu, Márcio, se olhar para cá, esse azul dessa cortina que você enxerga atrás de mim é diferente para ti do que o Márcio, né? Tipo, ele não é exatamente o mesmo azul, seja lá porque tu tá num ângulo diferente, até o teu porque olho eu tenho diferente. um grau de daltonismo, então olha aí, olha aí. Então, e o nosso cérebro constrói essa realidade o tempo inteiro, né? Por isso que eu falo que ele engana, assim, porque o nosso cérebro está construindo a realidade que a gente percebe através do ouvido, do olho, seja lá o que for, né? E essas vezes tem, obviamente que é o jeito melhor do cérebro funcionar, um cérebro normal, né? Assim que funciona, não é um problema do cérebro, na verdade a solução que a natureza achou para a gente conseguir lidar com esse tipo de informação. Mas às vezes falha, né? E aí quando falha e tem consequência jurídica, assim, é uma coisa muito importante, né? Então... Mas e daí, tu acredita que essa tua investigação, ela chega a alguma conclusão daí? Ou a conclusão é a não conclusão? A de agora ou a de antes? A de agora, a de antes? Então, enfim, né? Porque... a de antes, acho que sim, cara. Teve bastante... Dessa parte da época que eu estava na PUC, de oitiva, de testemunha, teve... bastante, não por mérito meu, muito por mérito do laboratório da professora Lilian, teve bastante impacto no Brasil, assim. A professora Lilian, inclusive, e alguns alunos dela, discípulos dela, montam cursos e dão para o Brasil inteiro, na Polícia Federal e tudo mais, de como então essas técnicas que veio da pesquisa acadêmica, de só entender como é que a memória funciona e não, sei lá, a preocupação inicial nunca é de como é que tu faz isso funcionar num setting, por exemplo, de oitiva, né? Mas tu pega e tu vai entendendo, botando todos os quebra-cabeças, montando qual é que são os problemas da memória que todo mundo tem, como é que a memória funciona, o que significa ser suscetível, como é que tu pode sugestionar menos ou mais, blá, blá, tu junta tudo isso, monta, nesse caso, uma lista, né? Uma técnica de entrevista que tu pode treinar as pessoas que fazem essas entrevistas a minimizarem o erro, né? E o trabalho da Lilian foi muito, ainda é, né, muito importante no Brasil, assim. E ela continua trabalhando com isso, assim, tipo, escreveu livro e tudo sobre isso, deu treinamento em juízes aqui no Brasil, enfim, ela uma aplicação bastante grande. Quando tu termina a faculdade, daí tu vai fazer a seleção em Oxford. Como é que foi essa seleção e como é que tu de repente chegou em determinado momento e disse, vou mandar a documentação? Como é que um estudante diz, vou tentar aventurar um pouco diferente e trazer outros conhecimentos indo para fora? Não, eu ia mais além, né? Digo, Oxford, né? Que todo mundo fala, né? E aí o Gustavo estava falando para nós, né? Enfim, não era muito estudioso, né? Aí faz a faculdade de psicologia e tal, vai ali e tal, e de repente o cara diz, porque em tese, né, Gustavo, sempre diz assim, o cara a concurso do negócio, né? Como é que surgiu o negócio de Oxford? E se tinha outras opções, enfim, como é que surgiu tudo isso aí? Essa parte, na verdade, da pesquisa, que nem eu comentei, quando eu entrei na faculdade de psicologia, não tinha ideia de como é que eu ia sair, assim, o que eu ia fazer da vida. Foi mais para tapar um buraco, assim, fazer uma coisa que eu mais ou menos tinha um interesse, eu sabia que eu não ia dormir na aula, pelo menos. E aí eu tive a sorte que foi duas coisas que aconteceram, assim, uma que a Vari, que é minha esposa, que eu conheci ela mais ou menos nessa mesma época, ela trabalhava com pesquisa, já na área de biologia, na URGS, né? E, porque, assim... como a gente comentou no início, essa questão de ciência, para mim, até eu entrar na faculdade, não era uma coisa que era atingível, não era para mim, assim, que nem, sei lá, eu quero ser jogador de futebol agora da seleção brasileira, assim, tipo, sabe que eu, pelo menos, nunca vou chegar lá, e essa questão de ciência, eu nem sabia como é que funcionava por dentro e como é que tu entraria numa área dessas, assim. Mas eu conhecia a Vari um pouco antes, tipo, e aí tinha uns outros amigos, e daí logo que eu entrei na faculdade, e psicologia abriu essa vaga no laboratório da professora Lilian, que aqui no Brasil, inclusive, é uma coisa que tem que salientar, porque não é uma coisa que existe no mundo inteiro, assim, quando o cara viaja, o cara vê, que é essa posição de iniciação científica, né, que são alunos de graduação que estão dentro dos laboratórios fazendo pesquisas lá junto com o mestrando, doutorando, com o professor e tudo, e tendo experiência de pesquisa, no meu caso, de 5 anos antes de terminar a graduação, né. Então, a Vari, a minha esposa já era iniciação científica no laboratório lá de biologia molecular, da URGS, e aí eu achava legal, porque eu sempre curti ciência, assim, ciência no sentido de entender como é que as coisas funcionaram, é uma coisa que eu sempre curti, acho que aí também vem mérito do pai e da mãe um pouco, porque por menos
talvez em épocas que talvez eles achassem que eu, pelo menos, não seria uma pessoa que teria futuro nessa área, sempre tiveram, por exemplo, literatura em casa, assim, na época que tinha enciclopédias, né? Tipo, a gente tinha Continental, que era mais barato. A Barça era muito cara. E também a assinatura da revista super interessante, assim, que era uma coisa que o pai sempre teve até, sei lá, até eu sair de casa, assim. E por mais bobo que possa parecer agora, tu vê que tu faz pesquisa, assim, que simplifica muita coisa e tudo mais, eu sempre mantive o interesse, né? E daí quando eu vi que, de repente tem uma posição para mim no laboratório para ver como é que é fazer pesquisa e ciência, eu logo entrei, assim, que eu entrei na faculdade, eu fui, putz, isso aqui de repente é o que eu preciso fazer, assim, já que dá para fazer, porque eu achava que não dava antes, eu vou tentar. E daí eu me engatei, assim, foi bem nessa Então época. tu diria que a Vale tem uma importância aí. Ah, E sim. ela já pesquisava, tu recorda Ela algumas já- coisas assim que tipo, vamos assistir um filme e comer umas pipocas no final de semana. Ela dizia, não, só um pouquinho, estou analisando os dados da pesquisa aí. Ela terminou o mestrado, acho que não, foi um pouco depois. Ela estava de IC ainda. Não, assim tinha. Eu lembro de ir lá no campus da agronomia da URGS, que era onde a gente trabalhava, ajudar eles a fazer o laboratório, assim. Um pouco de pesquisa. Claro, eu não tinha muito o que ajudar, né? Ela ia mais, tipo, Ela é bióloga, né? É bióloga. Trabalha com genética? Ecologia, biologia molecular, É. bioquímica. Uma área meio misturada, assim, meio interdisciplinar. E aí você chega em Oxford, Inglaterra. Manjava inglês, enfim, aquela coisa toda. O inglês já estava tranquilo, assim, isso não era uma coisa que era muito problema. Então, como eu tinha esses 5 anos de pesquisa na graduação, na Inglaterra, e agora no Brasil está mudando um pouco também, tu tinha a possibilidade de fazer um doutorado sem mestrado, né? E foi o que eu fiz, assim. Então, quando chegou no último ano da minha graduação, lá por 2005, 2006, eu comecei a pesquisar onde é que seria bom de fazer pesquisa, assim. Fazer um doutorado, né? O laboratório da professora Lilian foi muito bom e tudo, mas ele trabalha com pesquisa comportamental, né? De, tipo, entrevistar pessoas e medir, blá, blá, blá. E eu queria falar com pessoas. Exato, eu ia ter que falar com pessoas, que não era a minha coisa favorita. E eu queria fazer coisa de mais de neurociência, entender como é que o cérebro mesmo funciona. Então eu já foquei nessa área. E aí, de novo, a Vale também, ela terminou o mestrado mais ou menos no mesmo ano que eu terminei a minha graduação. A gente queria os dois sair do Brasil para fazer pesquisa. E aí a gente começou a olhar junto lugares que não seriam bons tanto para mim quanto para ela, assim, a gente meio que fez um pacto, assim, a gente vai mandar para esses lugares, aonde dá, de repente o outro tenta se adaptar. Aí foi o que aconteceu, escrevi um e-mail lá em 2006, sei lá, para essa professora lá de Oxford, e perguntando se tinha vaga no laboratório e tudo mais, aí ela falou que tinha, e aí fez o processo de seleção, que foi por telefone na época da universidade, eles analisam o currículo e tudo mais, e a entrevista só, na época por telefone. E depois cheguei atrás de dinheiro, né? Porque o primeiro passo foi ser aceito e depois tem que ver como é que vai pagar o curso, né? E na época a situação da pesquisa no Brasil estava melhorando um pouco, mas ainda não tinha, assim, não tinha, por exemplo, Ciência e Fronteiras, que daí foi um período meio de, assim, mais produtivo para a pesquisa brasileira. Quando a gente, lá em 2005, 2006, tinha muito pouca bolsa para sair do país para fazer doutorado. E eu dei a sorte, assim, um pouco na época tinha um programa da União Europeia que chama UBAN, o programa UBAN não existe mais, foi extinto, da União Europeia, que era especificamente para alunos de países sul-americanos ou latino-americanos que quisessem fazer doutorado na Europa, né, qualquer país da Europa. E aí eu juntei toda a papelada, na época era literalmente, ainda falou por aqui, parece velho falando, né, mas tipo, eram 2 envelopes, uns calhamaços, daí eu tinha que mandar lá para Portugal na época, acho que era em Portugal ou na Espanha, o escritório deles, e esperar. Né? E assim, se não tivesse dado certo isso, provavelmente não teria saído, pelo menos não naquele ano, porque não tem realmente como tu pagar o custo da universidade na Inglaterra, que é muito cara, e o custo de vida, né? Sem bolsa não tem como, assim, não é praticável. E de bolsa brasileira, eu apliquei, o CNPq não tinha, se não me falha a memória, bolsa de doutorado pleno, inteiro no exterior, só estágio, né? O único que tinha era CAPES. E eu cheguei a aplicar para CAPES, fui para entrevista lá em Brasília, mas não fui selecionado. Assim, naquele ano, para ter uma ideia, foi na área das humanas, que é onde a psicologia se inclui, assim, teve uma bolsa de doutorado para o país inteiro, assim, ou uma ou duas. Eu lembro que eu fiquei o primeiro, se alguém morresse, eu entrava. E ninguém morreu, e aí eu acabei que eu não ganhei a bolsa, assim. Bati na trave. Mas aí deu sorte dessa outra bolsa calhar, que pagava a minha subsistência, por assim dizer, não pagava os custos, e aí depois que eu cheguei em Oxford eu consegui outra bolsa da Universidade de Oxford para que cobrir os custos da universidade, assim, daí com essas duas juntas, assim, meio que deu para levar.
E me diz uma coisa, assim, a gente acaba tendo o imaginário das instituições lá, algo muito mais tradicional, com um ensino altamente qualificado. O que tu viu de diferente da qualificação das pessoas que lá estavam? E se de fato isso a gente menospreza um pouco o ensino no Brasil ou se ele tem uma evolução também? Não, a Inglaterra é muito diferente da Alemanha e Oxford é muito diferente do resto da Inglaterra, assim. Então, tipo, cada caso específico é um caso, assim. Por exemplo, mas a qualidade de estudo, para falar da graduação, assim, que eu acho que talvez seja um pouco mais importante um pouco mais diferente, na verdade, do que aqui no Brasil, é muito... A qualidade é altíssima, assim. E basicamente o jeito que funciona são cursos, ou as aulas são dadas pelos professores que são experts da área, que obviamente a Oxford é uma universidade super grande, então tem os caras que são os cabeçona da área estão lá, e são o que eles chamam de sistema de tutorial. Então cada professor tem em torno de 5, 6 alunos que se reúnem na sala dele uma vez por semana, discutem pesquisa, discutem seja lá qual que for o tema daquela disciplina, e eles têm que escrever um ensaio, toda semana eles escrevem um ensaio para cada disciplina. Então eles escrevem 3 a 4 ensaios, que são textos de 4, 5 páginas, assim, toda semana, é muito menos prova, muito mais escrita, e fazer em casa, e ler, e pesquisar, ver como é que funciona de algum tema, assim. E aí isso é mais curto o curso lá, né? Vários deles em torno de 3 anos, assim. E é absurdo, assim, a qualidade dos alunos da graduação que saem de lá, obviamente, por causa disso, tanto na parte de escrita quanto na parte de raciocínio, assim, de pensamento e tudo mais, eles são bastante, assim, uma qualidade altíssima, né? A pós-graduação é muito boa, tipo, é uma das melhores do mundo também, que tem em Oxford, que é onde eu fiz o doutorado. Mas ela funciona do jeito que funciona aqui, só que com mais dinheiro e infraestrutura, assim. E aí acaba que a pesquisa precisa de massa crítica para funcionar, não é só dinheiro ou infraestrutura no sentido tipo um prédio bonito com todo equipamento e dinheiro infinito, mas precisa ter colegas ao teu redor, gente que trabalha com coisas parecidas e tudo mais, porque tu precisa ficar massageando a cabeça, né? Se tu sentar retroalimentando. Sozinho, exatamente, Não é uma coisa de competição, é muito mais uma coisa de tu trocar ideia, assim, porque uma coisa sei lá, tu vai fazer pesquisa em, seja lá qual é a área que for, assim, tu lê e tentar ter uma ideia no negócio lendo livro, assim. Agora, outra coisa é tu pensar nisso, eu falo pra ti, tu discorda e tudo mais, tu vai toda hora discutindo e tudo mais. As ideias são muito mais lapidadas desse jeito, muito mais rapidamente, né? E tu tá sozinho lá lendo o negócio, tentando vir com tuas ideias, fazer tudo sozinho, assim, a probabilidade de, primeiro, alguém já ter feito o que tu já fez e tu acabar de não ter lendo, porque tu não lê toda a literatura do mundo, é altíssima. E também de não ver os erros que todo mundo tem, né? Tipo, assim, a primeira ideia que tu tem de uma pesquisa quando tu tem uma questão de ciência, assim, ela tem que ser trabalhada, né? Ela tem que ser pensada, repensada, discutida, duvidada, todas essas coisas. E isso se dá muito através da colaboração com os colegas, tanto os professores quanto principalmente os alunos, né, entre os alunos da pós-graduação. E isso é uma coisa que é um pouquinho mais, um pouquinho menos desenvolvida aqui no Brasil ainda, assim, tem núcleos, né, e bolsas, assim, que não é o caso, mas assim, de uma maneira geral, essa é a maior diferença daqui e das universidades grandes da Europa, né. O que me chamou a atenção da tua fala, a questão da graduação, mas tu, pelas experiências que tu teve, tanto estando na Alemanha como na Inglaterra, é que a graduação ela já vai para uma evolução maior, mas também eu acredito que pode ser que o ensino fundamental é muito mais forte, né? Então tu já chega com um senso crítico para essa construção na graduação de forma diferente. É isso que tu viu totalmente, lá? Totalmente. Isso é absolutamente. Assim, no Brasil, de uma maneira geral, de novo, sem generalizar, mas se tu pegar principalmente o ensino público, ele é invertido, né? Tipo, a parte fundamental, ela é, de uma maneira geral, muito mais empobrecida, e quando chega nas universidades, e a parte particular, assim, o privado é muito mais forte, né, de uma maneira geral. Quando chega no ensino superior, se inverte, né? De novo, tem exceções, mas as melhores universidades no Brasil são públicas, tem universidades ótimas privadas, eu fiz a PUC e tudo mais, mas ela dá essa invertida, né? Lá, tanto na Alemanha quanto na Inglaterra, onde eu tive experiência, não é assim. Tipo, a educação, desde o ensino, assim, da primeira a segunda série, é muito mais forte, assim, é muito mais... E, assim, começa com
assim, tanto na Alemanha quanto na Inglaterra, mas principalmente na Alemanha, tipo, o ensino é gratuito, né? Tipo, até depois da universidade, enfim, até e depois da universidade, que eu digo, depois da graduação até a pós-graduação, então a qualidade dos professores é muito alta, né? E tem um investimento muito maior, assim, então as pessoas realmente chegam mais preparadas, assim, na Alemanha tem uma parte técnica muito forte, assim, da parte do ensino básico, assim, na minha época chamava primeiro e segundo grau, até hoje não aprendi qual é os termos novos. Eu acho que é ensino médio agora. O médio é qual? O médio é o segundo grau. Então, na parte do ensino médio, lá na Alemanha, por exemplo, tem a opção da pessoa escolher um serviço técnico. Tem escolas técnicas que seriam mais ou menos que tem o SESC aqui, alguma coisa. E as pessoas saem com uma formação muito boa, assim. Eu tinha colegas lá de pós-doutorado na Alemanha que fizeram, por exemplo, um curso que seria um curso técnico em elétrica durante o ensino médio, né? E aí tu vai, faz, e já é voltado, por exemplo, daí ele saiu, trabalhou na Bosch, né, que é uma empresa super grande por um tempo, aí decidiu, não é para mim, e voltou para a universidade e continuou fazendo doutorado, né? Então é uma coisa muito mais, você tem muito mais alternativas, né, do que aqui, assim. Gustavo, tanto em Oxford como na Alemanha, você comenta que é legal ter esses cientistas igual que eles acabam trocando ideias e tal, né? Tu faria um comparativo para nós entre a miscigenação, vamos dizer assim, de várias... Vamos supor assim que... É uma pergunta, não estou afirmando que vem gente de todos os lados do mundo, né? Então, ou seja, dentro desse teu grupo de pesquisa lá em Oxford, existia gente de todo mundo igual, com culturas diferentes, com insights diferentes... E hoje no Brasil, na USP, enfim, isso acontece também ou fica mais restrito e talvez seja nesse sentido que desenvolve numa velocidade menor? Eu acho super importante essa pergunta, assim, e é verdade, assim, tipo, no laboratório que eu tinha, que eu fiz o meu doutorado depois do pós-doc em Oxford, tinha uma parede, assim, tipo, maior do que essa, que todo mundo pintava a bandeira do país, assim, tinha os 5 continentes de tudo quanto é lugar do mundo, assim. Agora, eles não têm uma coisa que a gente poderia ter muito mais aqui no Brasil, que a gente já tem essa diversidade dentro do país, né? Assim, então, era uma coisa que está sendo mais explorada e vem sendo na época que eu estava na universidade, tipo, nos anos 2000, de 2002 a 2006 e tudo mais, assim, era muito mais segregada, principalmente nas instituições públicas, que é difícil de chegar. Agora já tem essa diversidade entrando muito mais forte. E aí entra a diversidade não só, tipo, é claro, de cor e de gênero e tudo mais, mas também de experiências que as pessoas viveram, porque o que vai arejar, por assim, digamos assim, é uma área de conhecimento, alguma coisa assim, muito dela vem do conhecimento que tu teve até chegar na universidade. Tipo, qual é o teu background, que tipo de vida tu teve. E aí se tu pega só o cara que é, tipo, privilegiado, né, que eu me incluo nesse negócio, que teve estudou de escola privada, que mudou não sei o quê, blá, blá, chega que tu vai ter só um tipo de gente lá em cima, né. Então, quanto mais a gente conseguir arejar para botando essas pessoas de todo quanto é tipo de experiência diferente, melhor, assim. E lá no ensino, na universidade não tem tanto, na universidade, na graduação isso não existe tanto na Europa, é realmente na pós, e daí a pós é completamente internacional, assim. E aqui no Brasil, menos, na USP, por ser, a USP é a maior e a mais produtiva universidade da América Latina, né? Atrai alguns alunos de fora da América Latina, mas a maior parte dos alunos estrangeiros vem da América Latina, assim, então tem um número muito mais baixo do que na Europa teria, mas atrai alguns alunos mesmo assim da América Latina, principalmente bastante alunos tipo da Colômbia ou de Peru e Colômbia são os países que mais têm. Mas tu acredita que isso também se dá por conta de que as pessoas ainda não enxergaram o potencial dos brasileiros a nível de pesquisa? Eu acho. Não é o potencial dos brasileiros, é o potencial da pesquisa em si, né? Não é personalizável assim nas pessoas, mas assim, a pesquisa brasileira ela tem uma história, tipo, bastante forte e bonita, assim, tipo, nos últimos 150 anos que as poucas pessoas que fizeram trabalho corajoso, tipo, vem fazendo. Mas ela é muito instável, né? Então, em épocas de vacas magras, quando o negócio cai, ele cai lá pro fundo do buraco. Quando o negócio tá bom, o negócio sobe e fica bom, e aí dá aquele negócio, sabe, cria uma massa, cria uma chamada, começa a ter
Por exemplo, eu vim em 2000 e... Agora minha cabeça vai falhar. Acho que foi 2014, ou foi 14 ou foi 15, eu não me lembro. Teve uma conferência de neurociência que chama IBRO, que é uma maior conferência de neurociência aqui no Rio de Janeiro, sabe? Então, tipo, tu começa a fazer essas coisas, mas daí, de repente, quando o incentivo e o dinheiro quebra, e, tipo, aí o buraco vai lá para baixo, né? Então, essa instabilidade, assim, que é um dos problemas maiores, mas... Mas tu acredita também que a falta de investimento, me parece também, né, que existe bastante investimento privado nessas universidades fora do Brasil, né? E aqui talvez a gente fique muito dependente do Estado. Isso procede ou como é que tu nos enxerga Estados, isso? na verdade não, assim, tipo, mesmo nos Estados, na Europa certamente não. Tipo, o Max Planck, que é esse instituto de puramente pesquisa, é totalmente financiado pelo setor público, não tem dinheiro privado. A maior parte do financiamento de todas as instituições da Europa vem da União Europeia, que seria o equivalente ao nosso Mercosul, se o Mercosul funcionasse, que eles têm um escritório de investimento, né, de financiamento de pesquisa acadêmica, que seria o CNPq, a CAPES, só que do continente. E aí tem as agências de pesquisas dos países, né, e até dos estados, dependendo de onde está, que nem aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, que tem essa percepção que tem o setor privado muito mais forte, também é uma meia-verdade só, porque uma boa parte, quase todo o financiamento, estou falando de pós-graduação, tá, de pesquisa, vem do National Health Institute nos Estados Unidos, para quem trabalha com pesquisa da área da ciência da vida, né, biologia, medicina e tudo mais, ou da National Science Foundation, ele vem tudo, a NASA, por exemplo, quem trabalha com essa coisa mais de física ou astrofísica, ela vem uma grande parte do setor público ainda. O setor privado, lá nos Estados Unidos, funciona muito mais em termos de doação para universidades, que são pessoas que fizeram a faculdade, ficaram milionárias e dão para... Mas geralmente fica no nível da... Tem exceções, de novo, né? Mas é muito mais no nível da graduação do que de pesquisa, assim, porque pesquisa é muito custoso, né? Tipo, fazer qualquer trabalho de pesquisa para te criar um centro, alguma coisa, e manter ele indo por 20, 30 anos, que é o que a Sociedade Max Planck faz, é bastante dinheiro, assim. Então, mesmo com essas doações, não seria o suficiente, uma boa parte delas não seria o suficiente. As exceções são, tipo, tem, por exemplo, o Bill Gates e a Melinda Gates tinham exceção disso, e eles tinham, inclusive, na Europa, financiavam pesquisa. Agora, o Mark Zuckerberg também, esqueci o nome da esposa dele, mas também tem o Zuckerberg Institute, que eles financiam pesquisa. Aqui no Brasil está tendo... cada vez mais, eu acho, assim, é uma coisa que nem uma coisa nem outra, né? Eu acho que precisa de dinheiro privado, assim, eu não sou também um chita de achar que, tipo, não meto o dedo na pesquisa, porque acho que ajuda, sabe? E aqui no Brasil tem o Instituto Serra-Pilheira, que, assim, principalmente, eu voltei para o Brasil em 2018, então eu não sei como é que a coisa estava muito antes disso, assim, de 2007 a 2018 é um pouco... Mas eles financiam projetos todo ano de pesquisa, então todo mundo pode submeter e ganhar investimento de pesquisa. E tem algumas outras instituições, assim, ainda é pouco e tudo, mas está começando, assim. Mas se nós pegar a nível de Europa e Inglaterra, enfim, mas pegar como a Europa como um todo, né, já são países muito mais velhos, então a nossa pesquisa ela tem que correr atrás, até justamente para tentar equiparar todo esse período de histórico, né? De que aconteceu, tipo, então nós temos universidades no Brasil de 200 anos, 300 anos, onde temos universidades na Europa com 1000 anos. O Oxford tem 1000, não sei se já fez 1000, mas tem quase 1000 anos. Então é uma diferença muito grande para tentar equiparar, né? Mas o Brasil ainda está abaixo do que poderia estar, mesmo pensando em... Assim, o Brasil tem uma história muito peculiar, e eu não quero me estender muito nisso, porque acho que talvez não seja, mas na verdade, não existe universidade de 200 anos no Brasil. A universidade mais velha do Brasil, se não me engano, é a Universidade de Medicina do Salvador. A USP, por exemplo, sei lá, tem 150 anos, acho que nem isso. A USP, que é tipo, a maior universidade, foi fundada depois da Revolução lá do Getúlio Vargas em 1930. 30 e poucos. Então, o Brasil sempre, mesmo dentro da América Latina, isso não é o caso. Tu vai para o Peru, tu tem universidade de 500 anos, ou 400 anos. Tu vai para a Argentina, tu tem universidades que são 3, 4 vezes mais velhas. Aqui no Brasil, a classe que tinha dinheiro mandava o filho para fora. Todo mundo que era formado aqui no Brasil até 200 anos atrás, sei lá, médico, dentista, seja lá o que for, ia para fora. Nunca teve interesse, ou preocupação de investir nesse tipo de coisa assim. Isso começou no século passado, assim, muito disso, sabe? Então, por isso que, por exemplo, a Argentina, que aqui do lado está numa situação horrível agora, eles têm o mesmo problema que nós, agora estão pior que nós em várias coisas, eu tive lá, tipo, um mês atrás.
Mas eles têm prêmio Nobel já, mais de um que a gente nunca teve, sabe? Então, tipo, a gente não precisa comparar a gente com a Europa, ou a Austrália, por exemplo, que é outro país super novo, muito mais novo que o Brasil, também tem uma pesquisa muito mais potencial, né? Então tem um contexto muito complicado, assim, tipo, histórico da situação do país de vários anos atrás, né? Sim. Gustavo, e dentro desse teu grupo de pesquisa, o Gustavo, já tô íntimo aqui do entrevistado, né? Gustavo, desses teus grupos de pesquisa, enfim, que a gente está falando do mundo todo, teus colegas e tal, existe alguma pesquisa com o resultado, já que já está no nosso usual, que talvez eu quero entrar um pouquinho mais nas partes técnicas, vamos dizer assim, algumas coisas que foram desenvolvidas e que talvez ninguém se deu conta lá, tu vê, os caras estudaram sobre isso, foi publicado, tu falou do exemplo inicial ali de cursos para juiz, etc e tal, de tomar um depoimento, né? Mas eu diria algumas coisas assim que, tipo, o resultado da pesquisa que você esteve envolvido fora, ou, imagina, foi quase 18 anos, né? 13 anos. 12 anos fora, né? Algum resultado que tu acredita que mudou, assim, o comportamento das pessoas, ou foi uma descoberta X que hoje está no nosso cotidiano, assim, que diria, pô... de uma maneira geral, assim, a ciência funciona com vários grupos e várias pesquisas contribuindo um pouquinho, né? São raros os casos, que é o que a gente vê quando se sobressai, assim, de uma descoberta, mesmo os prêmios Nobel, que são dados todo ano, assim, tem uma certa injustiça, assim, de tu premiar só o cara que foi lá e fez o finalzinho, sendo que tem um iceberg por baixo, né? Então, da minha parte, assim, da pesquisa que eu faço, nunca tive assim, uma descoberta, alguma coisa que foi, assim, agora a gente faz isso porque a gente descobriu isso, mas, de novo, tu põe o teu tijolinho lá, assim, então quando eu falo que agora a gente eu trabalho, né, nosso laboratório com pesquisa básica ou pesquisa fundamental de como é que a nossa visão funciona, como é que a gente enxerga, e depois a gente pode entrar em mais detalhes, mas eu trabalho especificamente com questão de movimento ocular, que a gente está sempre mexendo o olho, né. Tem, por exemplo, protocolos nessa questão de movimento ocular, que é um dos primeiros sintomas, por exemplo, que se tem em início de doença de Parkinson, por exemplo. Antes de começar a tremor, antes de começar a coisa de memória, uma das primeiras coisas aí, assim, que tu consegue notar é essa coisa de dificuldade de movimento ocular, sabe? Então tem testes e coisas que o pessoal está começando a usar nesse sentido. E da parte da neuro, assim, que não é, de novo, a minha contribuição para isso, mas foi todo o campo que está contribuindo para isso. Se tu pegar essa semana, na semana passada, agora que o Elon Musk anunciou de novo lá um negócio do Neuralink, que é a companhia dele, de botar o chip no cérebro de pessoas, já estão fazendo isso macaco. Então eu trabalhei com eletrodo, aí trabalho ainda em colaboração com pesquisa de dado registrado dentro do cérebro de macacos, né, que nem eles fazem na Neuralink. Tu só consegue chegar onde o Elon Musk está tentando chegar, e isso é outra questão se ele vai chegar ou não, mas a fazer essa aplicabilidade, tu tem anos e anos de pesquisa abaixo disso, né? Eu acho que o exemplo mais forte, talvez, que a gente tenha da minha área hoje nisso, é um tipo de procedimento que chama estimulação do cérebro profunda, Deep Brain Stimulation em inglês, que foi inclusive o tipo Aziz, que é um professor lá da Universidade de Oxford, um neurologista, que para resumir, assim, simplificando, é tipo um marca-passo que tu insere no cérebro das pessoas que completamente alivia, não é para todos os casos, blá blá blá, tem todos uns poréns aqui, mas alivia sintomas de Parkinson, por exemplo, ou de, enfim, diversas doenças de catatonia, principalmente doenças musculares, coisas assim. Então, tu põe um eletrodo dentro do cérebro, até para, por exemplo... Parece simples, mas até qual é o material e o tipo de implante, qual é a cirurgia que tu faz, tudo isso tu tem que fazer, obviamente, com pesquisa antes de botar num cara lá que está com Parkinson, né? Então, mas eu fiz pesquisa durante o meu pós-doutorado em Oxford com esses tipos de paciente, um ou dois, que eu só ajudei a coletar dados do paciente Parkinson, uma das coisas mais incríveis que eu vi, assim, que o cara chegou dirigindo, e a gente pôs ele no scanner para medir a atividade cerebral, ele estava com marca-passo, né? Ele abre a cabeça, põe o eletrodo lá dentro que vai ficar estimulando. Tem um fio que passa por aqui, tem tipo um marca-passo subcutâneo, né? Tipo, tu tem um sensorzinho, tu encosta assim, liga e desliga o troço. E o cara chegou dirigindo, tudo mais, botamos no scanner e a gente queria fazer a medição da atividade cerebral dele com esse aparelho ligado, né? Para ver tipo, como é que a atividade toda do cérebro, porque esse eletrodo estimula uma parte muito pequena, específica do cérebro, que chama substância nigra.
E assim que o cara desliga, o cara não é assim tremorzinho de Parkinson, é espasmo, assim. Tipo, o cara não consegue segurar um copo d'água, assim. E aí a gente ligava de novo, ele acalmando, botava a mão para não dizer que eu tinha nada, assim. Então, essas são coisas que, assim, nos últimos 10 anos que estão começando a fazer, sabe? De novo, não é uma coisa que teve um cara que descobriu, eu descobri de botar um eletrodo no cérebro. Foram milhares de pessoas que descobrem aonde pode botar, qual é o tipo de eletrodo, qual é a estimulação, qual é o não sei o que, blá, blá, blá. E aí tu vai juntando tudo isso para eventualmente chegar, né, na aplicação, né, de ajudar alguém, assim, nesse sentido. E nesse estudo todo, né, porque agora é uma coisa bem interessante já colocando isso em prática, né? Então, mas essas pessoas, igual por ser um estudo experimental, eles acabam sendo cobaias. Claro. Como é que funciona isso e como que hoje trabalha-se muito, porque tem muitos defensores de tudo, e ao ponto de que isso é uma qualidade de vida para as pessoas, mas para isso também tem um risco de se propor ao estudo, né? Não, isso é importantíssimo. Não só, assim, engraçado, né? Se discute menos a utilização, isso é um vespeiro, mas enfim, a utilização de experimentos profissionais em pessoas, em seres humanos de cobaia do que em animais, né? Animais, assim, as pessoas, tem pessoas, enfim, isso a gente pode passar horas falando sobre isso, mas tem pessoas que se opõem à pesquisa animal sem necessariamente entender o que significa, né? Porque parece horrível, vamos abrir o cérebro do animal, botar um eletrodo só para apresentar estímulo visual, ver como é que o cérebro funciona, quem é que quer saber isso, blá, blá, blá. Mas as pessoas não entendem que se tu não faz isso, tu nunca vai chegar no cara. É que nem... Tipo, não vai chegar no final, se não tivesse os Motorola tijolão lá na década de 90, eu nunca teria chegado até isso aqui, tá ligado? Então é mais ou menos a mesma história, assim. A parte ética de pesquisa em humanos, por incrível que pareça, é muito mais simples. Claro, toda pesquisa que a gente faz passa pelo comitê de ética local e tudo mais. A gente não faz uma pesquisa invasiva, que é o que a gente diz de botar eletrodo em cérebro de pessoas e tudo mais. É tudo comportamental, né? Só medindo a resposta das pessoas. Tem pesquisa, tu pode botar esse sujeito, por exemplo, essa pessoa participante que a gente botou dentro do scanner que tinha esse eletrodo implantado, a gente consegue registrar desse eletrodo como se fosse um animal, que é como a gente registra, né? Porque na minha área de neurofisiologia, a gente ainda precisa de animais para conseguir entender como é que o neurônio, né, que são as células do cérebro que disparam para transmitir informação de uma área para outra, que são responsáveis desde como é que a nossa visão funciona até como é que a gente lembra de alguma coisa da infância, ou até tipo de como é que a gente pensa sobre alguma coisa, de como é que vai resolver o problema do que comer amanhã, seja lá o que for, tudo é atividade neural, né? E a gente não consegue medir essa atividade neural fora do cérebro. As técnicas que a gente tem com ressonância magnética funcional, ou eletroencefalografia, que todo mundo mais ou menos conhece, é como se tu estivesse, por exemplo, tentando ouvir uma pessoa falar dentro do estádio de futebol e tu botasse o microfone no meio do campo, assim, sabe? Tu não vai ouvir o que uma pessoa está falando, tu vai ouvir o que a torcida, quando todo mundo gritar a mesma coisa junto, tu ouve. Quando uma pessoa estiver falando, tu nunca vai ouvir. Então, quando a gente quer entender como é que essa dinâmica dentro do cérebro funciona, ainda tu precisa implantar eletrodos dentro do cérebro, né? E aí o jeito, pelo menos que a gente tem até hoje, mais ético de fazer isso é utilizar pesquisa em animais, dependendo do primata ou roedores, tudo mais, aí depende da questão da pesquisa, né? E raros casos com pacientes humanos, que são pessoas que têm casos severos de epilepsia, por exemplo, que vão precisar fazer uma cirurgia, então são as possibilidades que a gente tem de ver atividade neural humana, assim, que o paciente tem uma epilepsia muito séria, que não é responsiva a medicamento, então ela precisa fazer uma cirurgia para fazer a cauterização, que é só uma lesão muito pequena no foco da epilepsia para parar, né? Porque a epilepsia é seríssima, assim, pode ter consequências grandes. E as pessoas são internadas no hospital e se mede a atividade cerebral e se põe eletrodos na cabeça dessas pessoas com furinhos muito pequenos, né? Não abre todo o osso, né? O crânio. Faz furinhos pequenos e põe, dependendo do protocolo, alguns eletrodos lá dentro e deixa a pessoa esperando para ver onde é que a atividade está, para depois o neurocirurgião saber onde é que ele pode, onde é que está exatamente a fonte dessa epilepsia, para não sair queimando o cérebro, né? Porque, de novo, a nossa técnica de medir a atividade cerebral de fora do cérebro é muito limitada. Então, se tu só botar um EEG e decidir onde é que tu vai com a cirurgia, tu não sabe direito onde é que vai estar o foco. E aí, nesse tempo que a pessoa está lá esperando 1, 2, 3 dias, sei lá, para ter o ataque epilético, para ver de onde é que está vindo, algumas pessoas dão consentimento de fazer pesquisa, porque elas estão lá de saco cheio no hospital, tem que ficar olhando, e a gente fala, te importa se a gente for lá com o computador e tu fica fazendo alguma tarefa e a gente mede a tua atividade
Então tem isso, assim, quando a gente consegue fazer medição de atividade neural dentro do cérebro humano, são esses pacientes, né? Deixa eu perguntar uma coisa agora, porque acabou que foi para uma área que a gente desconhece também, ou estuda muito pouco, né, a respeito. Mas hoje um cérebro, então, ele basicamente seria como uma grande placa-mãe do computador, com vários capacitores e tudo através de estímulos elétricos. Exato. Então, o que tu está comentando ali, que largam algumas citações para ver qual é dos capacitores, aqueles que está dando problema, para tentar eliminar ele. Exato. Isso? Exatamente. Tipo assim, simplificando mais ou menos isso. Assim, não sei se a placa-mãe seria um exemplo, mas assim... A informação no cérebro, na maior parte, não é a única coisa, porque tem o que a gente chama de neuromodulador, que é a parte química do cérebro, né? Então, por exemplo, como é que os fármacos agem, né? O fármaco não muda diretamente a atividade elétrica do cérebro, ele muda a atividade química, a composição química, que vai fazer com que a atividade elétrica, por rebote, tipo, acabe sendo alterada. Mas a informação, por exemplo, para entrar num exemplo mais clássico da minha área, de como é que a gente enxerga, a gente tem células que são fotorreceptoras na retina, né? Que significa que quando um fóton, uma luz bate nelas, elas transformam esse sinal que é de luz em um sinal elétrico, no olho ainda, e daí do olho é mandado para o cérebro através de neurônios, né? Que são essas células. Então, por exemplo, do nosso olho sai um monte de cabo, de fio, por isso que a gente tem esse ponto cego, acho que deve ter ouvido falar que tem um ponto aqui assim, porque esse lugar é onde na retina está entrando todos os cabos para dentro do cérebro, então não tem célula fotorreceptora naquele lugar, né? Por isso que não tem onde a gente não enxerga lá, a gente tem esse ponto cego. E depois que eles vão para lá é questão de 2 ou 3 que a gente chama sinapses, né? Que não os neurônios são conectados, tem uma... Eles quase se encostam, mas não se encostam, então o sinal elétrico vem do um e ativa o outro, e ativa o outro, e ativa o outro. Para chegar até o cérebro, né, essa parte mais atrás no cérebro que responde a estímulo visual, leva 2 ou 3 sinapses dessa, que é questão de, sei lá, 60, 70 milissegundos. Né? Então bate no olho, vira sinal elétrico e vai para dentro do cérebro, e daí lá dentro acontece um monte de coisa que é o que a gente está tentando entender. Né? E aí a tua analogia da placa-mãe mais ou menos segue, porque tu tem áreas que são visuais, que nem eu comentei que são aqui, então essa parte do nosso cérebro aqui atrás é muito mais visual do que aqui na frente, tu tem parte que é mais da linguagem, que vai estar na parte mais para frente, mais aqui temporal, que a gente chama principalmente do lado esquerdo, tu vai ter córtex auditivo, então tem especializações dentro do cérebro, assim. E o problema é que, ao contrário da placa-mãe, o nosso cérebro faz tudo isso em paralelo, tipo, ao mesmo tempo, tudo junto, né? Não é uma coisa muito serial, assim, que nem o sinal que vem de um lugar e vai para o outro num sistema de computador, né? Como tu está estudando bastante a recepção da luz nos olhos, enfim, que registra tudo isso, acontece um fato meio curioso, assim, que quando alguém sofre um trauma, vamos dizer assim, um acidente, alguma coisa, seja um trauma feliz ou um trauma triste e tal, né? Que registra aquela imagem e tal, mas de repente ela dá um apagão naquilo lá e não consegue lembrar, né? Como é que isso acontece, digamos assim, segundo eu estava mais ou menos dando uma pesquisada, me parecia que, tipo assim, os olhos, que é a tua pesquisa, ela filma tudo, né? Ela está filmando tudo que está acontecendo aqui, a gente está vindo... Mas algumas dessas informações, elas são armazenadas. Se eu quiser lembrar amanhã ou depois, enfim, eu consigo lembrar. E existe algum comportamento, não vou dizer que é o ponto cego, né? Porque eu estou vendo e tal, né? Que eu consiga lembrar somente o que eu quero lembrar, ou como é que isso funciona aí, Gustavo? Essa questão aí, de novo, assim, esse fenômeno de esquecer, por exemplo, algum evento, coisa assim, obviamente está muito mais relacionado à questão de memória, né? E nessa... a parte que eu me lembro, pelo menos, do funcionamento disso, de por que isso ocorre, é muito mais a ver com esse sistema neuromodulador, que são a parte química do cérebro, que faz uma memória ser armazenada ou não, né? E aí, que nem tu comentou, tem níveis de complexidade, né? Assim, a gente lembra quase nada do que a gente vive, né? Tipo, se tu pensar quantas memórias tu tem, você tá a dizer, Márcio, me fala tudo que tu lembra, tu não vai passar, sei lá quantos anos tu tem, 40 e poucos anos só recontando, que seria o que se tu tivesse uma memória perfeita, tu tem que levar o mesmo tempo contando do que tu... A gente sintetiza tudo, né? E algumas coisas se perdem porque não são importantes, algumas outras coisas, tipo, que são importantes acabam se perdendo por trauma, tipo, esse tipo de evento.
Ainda, de novo, tem um pesquisador que faleceu recentemente, que é o Ivan Schiero, trabalhava muito com isso. Assim. Inclusive, ele era da URGS, depois foi para a PUC, lá, e tem um grupo de pesquisa em Porto Alegre bastante forte nisso ainda. E eles trabalhavam, inclusive, com desenvolver fármaco, né, remédios, que poderiam ser administrados, e, de novo, pesquisas que começaram em roedores, que ele trabalhava com rato e eram aplicadas eventualmente para humanos, que ajudaria as pessoas a esquecer eventos traumáticos. Assim. Então, se tu der, e tem um limite, tipo, tu não pode apagar uma memória que aconteceu há dias atrás, tem que ser, acho, eu não me lembro agora direito, mas digamos 24 horas, que se tu administrar, tu consegue fazer, lidar com essa memória traumática de um jeito muito melhor, assim, ou até mesmo apagar ela, né? Sim, então tu diria que os olhos não vê, o coração não sente. Exatamente. Isso aí. Gustavo gostaria de entrar em outras coisas da psicologia também, não somente da pesquisa, né? Como é que tu viria, assim, se a neurociência ela pode ajudar a ser melhor no trabalho, assim, no relacionamento? Como é que tu enxerga isso também? Entrando um pouquinho, não somente na pesquisa científica, mas dentro... Porque eu acredito que dentro dessas pesquisas, esses arcabouços de tudo um pouco, ele se faz sentido aí tudo, né? Então, tipo, como é que eu vou ser melhor no trabalho? Como é que eu vou ser melhor em casa? Como é que eu vou ser um melhor pai, etc. e tal? Então, tu diria como é que a neurociência trabalha nisso? Ou o que vocês têm pensado sobre isso? Certamente ajuda, assim, tipo, na verdade, talvez a maior fonte que a gente tem de tentar remediar ou auxiliar, né, algumas dessas áreas, assim. Algumas mais, outras menos, sei lá, tipo, tu comentou meio rapidamente como ser o melhor pai, acho que talvez seja um pouco mais complicado. Agora, como ser mais efetivo no trabalho, ou dirigir melhor, ou esse tipo de coisa, tem muita coisa que se sabe, né, então... sabe, essas coisas que acabaram quase que virando hoje em dia, tipo, senso comum. Então, por exemplo, a importância de tu ter intervalos, não ficar, por exemplo, 5, 6 horas na frente do computador, se é o que teu trabalho faz, mas tu a cada 1 hora levantar e ficar 10 minutos, tipo, caminhando, dar uma e voltar, tipo, para evitar a fadiga, né? Então, desde esse tipo de coisa mais simples, que, de novo, e hoje em dia, por exemplo, se tu botar lá no Google, pesquisa fadiga... tem muito trabalho em controlador de voo, né, que é importantíssimo, acho que vocês sabem, mas tipo, controlador de voo trabalha, tipo, alguns minutos e sai fora, né, tipo, porque a gente sabe, onde importa mesmo, claro, se tu estiver fazendo uma planilha de Excel lá e tu fizer uma cagada, foda-se, depois tu vai lá e arruma. Agora, se tu tá olhando ver os aviões que estão chegando no negócio, não pode fazer erro, né. Então, esses caras, como eles têm que estar com o cérebro muito mais ativo, eles já se sabe, de novo, tem muita pesquisa nisso, que as pessoas têm que ter muito mais intervalo, trabalhar menores períodos e ter mais descanso e tudo mais. Até coisas assim que são um pouco mais nessa questão do bem-estar, assim, por assim dizer, e do comércio, né? Então, por exemplo, um painel de carro, por exemplo, se tu vai lá na Volkswagen, tinha muita gente que trabalhava com, que se chama ergonomia cognitiva, né? Uma palavra meio engraçada, mas é a parte que mistura psicologia, neurociência e design, assim, para, por exemplo, como é que tu faz a pessoa sentir o que ela sente, não, às vezes é verdade, às vezes não é, que aquele carro é seguro, por exemplo, né? Então todo mundo sabe, se tem um carro, tu senta no carro, sei lá, ele meio dá uma balançada, ou tem carros que são, obviamente, que são mais frágeis do que outros carros, dependendo da idade e tudo mais. E aí tem nuances disso, né? Tem um carro novo, por exemplo, sei lá, a Volvo quer fazer um carro que é o carro mais seguro do mundo. Para eles o que interessa é que tu sente no carro e sinta que esse é o carro mais seguro no mundo. E aí que entra essa questão da neurociência e da psicologia, né? Porque não é só a engenharia que vai fazer o carro mais seguro do mundo, mas tu tem que fazer pessoas sentarem e sentirem que elas estão dentro do carro mais seguro do mundo. Sim, né? Por isso do cheiro e etc. Tem várias coisas, exatamente. Cockpit de jato de militar, por exemplo, é uma área fortíssima nisso. Tipo, nada que está naquele painel que é um absurdo está ali por acaso. Tudo foi pesquisado em pessoas para o cara não perder em ordem de importância, onde é que tu põe isso, onde é que tu põe aquilo, porque no caso de uma emergência o cara não viu porque não viu. Isso já teve erros assim, né, anos atrás, que se sabe que se ela tinha um alarme que estava num lugar meio errado, o cara não viu e tipo tem acidente. Eu vi uma imagem essa semana de um caveirão, né, do pessoal entrando na coisa lá com aqueles bancos de ferro, aqueles painel horrível, aquelas coisas, né, e tal. E aí, esses tempos atrás, eu li um artigo sobre isso, que é feito exatamente para aquilo lá, para não ser confortável. Para que o cara que está lá dentro,
ele sinta que aquilo lá, ele não é tipo assim, ele tá indo pra... um bancão, assim, bem confortável, climatizador e tal, porque daí o cara... Ele, para ficar atento igual, então acaba que faz com que o lugar seja desconfortável justamente para estar atento ao que está acontecendo fora e não estar relaxando o dentro. Chega meio sonolento, não vai dar certo. Né? Não, outra coisa que é interessante, sim, que o cérebro ele tem vários vícios, né? Tem. Então, ele acaba... Como que a gente pode transformar esse vício em algum hábito melhor? Tem alguma dica, assim, que funciona? Ou... É um pouco fora da minha área, assim, tipo, mas tem... eu vou ter que pensar um pouco, tipo, o que assim... não sei qual é o exemplo que mais me vem à cabeça, porque faz anos que eu não trabalho com essa coisa que é mais realmente da pesquisa aplicada, né? Tipo, de aplicação dos achados, mas tem essa questão de memória, por exemplo, olha, tá uma coisa besta, mas tipo, tem várias coisas determinam se uma memória ou não vai ser lembrada, né? Então tem coisas que talvez tu possa fazer se tu quiser lembrar alguma coisa. Uma das coisas óbvias, por exemplo, se tu quiser lembrar alguma coisa, não vai tomar um trago logo depois, né? Porque senão a probabilidade de tu lembrar é muito baixa, né? Então, mas aí tem coisas que são um pouco mais de nuance, né? Tipo, de tu realmente prestar atenção, porque o que a gente lembra é determinado pelo que a gente presta atenção, né? Então, por exemplo, se tu consegue ter o clique na hora que tu tá tendo um evento, seja lá o nascimento de um filho, alguma coisa de se experienciar no sentido de realmente prestar atenção no que interessa, essas memórias certamente vão ser de muito mais qualidade, né, e tipo, tentar ser presente nesse sentido do que se tu, sei lá, tá estressado com alguma outra coisa ou tudo mais. Então acho que agora, assim, em relação ao trabalho, essas coisas, não sei se... Sabe que tu falou uma coisa agora e me veio uma outra situação. Eu vejo que nós hoje vivemos nas multiplataformas, né? Então a gente anda muito mais desligado e eu acho que agora com o Covid teve muitas ações que as pessoas disseram, tu viu, depois do Covid fiquei muito mais esquecido. Eu acredito que as pessoas já estavam esquecidas, mas não tinham se dado conta que isso estava acontecendo. Por causa que está a cada momento. Então, estou conversando contigo, olhando o celular, respondendo algum WhatsApp, e o homem, segundo diz algumas pesquisas, né, diz que o homem não consegue pensar em mais de uma coisa, né? A mulher diz que sim até, né? Mas... então, me parece que um pouco isso, né? Como vivenciar nesse momento das multiplataformas e tu conseguir prestar atenção em algumas coisas. Eu acho que esse é um desafio enorme, né? E isso que tu falou foi exatamente no ponto, assim, e na verdade isso é meio mito, assim, tipo, tanto o homem como a mulher. O ser humano é péssimo em fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. A gente é ruim, não tem dois... Não tem uma vírgula nesse negócio. Então, se quiser, qualquer trabalho que tu tenha, tipo, claro que tem níveis, né, tipo, de tipo de trabalho, mas via de regra, tipo, para fazer o que tu tá fazendo, assim, e depois faz a outra coisa e depois outra coisa. Se tu tentar resolver muita coisa ao mesmo tempo, não vai dar certo, assim. E isso se aplica desse para dirigir, que é o exemplo óbvio, né, tipo, de tu dirigir falando no celular que não vai dar certo. E, na verdade, não é porque tu tá com uma mão no ouvido e outra coisa, é porque tua cabeça tá falando com a pessoa, então não interessa estar no viva voz ou não, né? Tipo, é um erro que as pessoas acham que é só porque a mão não tá no volante, não tem nada a ver, né? O problema tá na cabeça, não tá na mão, né? Até a questão do trabalho, assim, e todo mundo sofre disso, eu também no laboratório, é um exercício diário, assim, porque tu tem 500 problemas para resolver, às vezes, no trabalho, e algumas coisas são mais chatas que outras, e tu não quer fazer a coisa chata, né? Tu sempre quer fazer a coisa que é mais divertida, e tu começa a fazer a coisa que é chata, aí tipo, mas isso aqui de repente é mais legal, aí tu vai pra lá, e tu fica indo e voltando, e tu acaba sendo muito mais ineficiente do que tu poderia ser, né? Se tu focasse em uma tarefa de cada vez, assim. Sim, até mais uma vez li uma reportagem tempo atrás que eles fizeram umas máquinas antigamente, botavam um capacete e tal, pro cara se concentrar só naquilo lá e tal, né? E aí eu vi um cara botou um desse capacete e ele ficava só olhando dentro do capacete. Eu disse, eu acho que eu seria um desses caras. Eu acho que eu ia ficar só olhando o que está acontecendo fora do capacete, não só dentro, né? Mas tem muito disso, assim, desculpa, só para fazer a vírgula, porque esse aqui é o complicado de dicas, de uma maneira geral, quando tu lê artigo no jornal, ou sei lá, qualquer coisa, que é tentar sintetizar como fazer isso melhor e tudo mais. Não tem um jeito que funciona melhor para todo mundo, porque, por exemplo, o Mars, de repente, tu precisa achar o jeito dele de fazer melhor, que vai ser diferente do teu, que vai ser diferente do meu, né? Então, eu também tenho uma dificuldade imensa de me concentrar por muito tempo numa tarefa só. Então, eu tenho que ver o meu jeito que eu consigo dentro das minhas capacidades, porque daí, se eu tentar ignorar
o jeito que eu sou, a minha personalidade, ver o que é melhor, que é tipo, faz uma coisa, termina, faz outra coisa, eu não vou conseguir, sabe? Eu vou ficar uma hora lá, tipo, batendo cabeça, tentando resolver um negócio, sendo que eu, tipo, de repente consigo distribuir um pouquinho. Sim, faz aquelas terapias em grupos, coach, né? Não, falando isso e tal, aquilo lá e tal, não para de se mexer, o outro se concentra. Cada um precisa descobrir o jeito que é eu melhor. Acho que tem que fazer que nem os treinos de futebol agora, né? O Ronaldão lá estava falando que agora, antigamente faziam todo o treinamento coletivo, né? Hoje eles já treinam individual, porque cada um tem a sua fisiologia, outros se comportam desse jeito, outro é mais para isso. Eu acho que é por aí o caminho. Eu acho que cada um faz por conta. Pesquisa, né? Eu acho que sempre eu acho que nesse caso, quando o Márcio te apresentou igual, a questão, acho que para ser um cientista o cara tem que ser um pouco curioso, né? É a única tem coisa que sempre o único requisito. O único requisito. Geralmente vem junto, né? Duas coisas. Ô, Gustavo, tu tá com 2 crianças também, pequenas, né? Como é que tá sendo essa experiência daí de buscar neurociência junto com um cientista e 2 crianças pequenas, enfim, né? O Beni, inclusive, está com 5 anos e agora... A Olivia tem 2 meses, 3 meses vai fazer essa semana que vem. São importados? São o Beni nós estamos fabricação... Os 2 importados, um de São Paulo e outro... Conta um pouquinho como é que está sendo a experiência conseguindo unir tudo isso aí. Obviamente que ter filhos assim, é uma experiência que, assim, extremamente importante para... Não é todo mundo que deve ter cada um, mas para a maior parte das pessoas é sempre uma experiência muito impactante, assim, tanto para o mal quanto para o bem. Não é sempre bom, não é sempre ruim. Tipo, na média, obviamente que é sempre muito melhor, mas obviamente que trabalhando com isso, assim, colegas que eu tenho, que já tiveram filhos, também vários dogmas que a gente tem de como é que o cérebro funciona, por exemplo, ficar numa área meio que caem por terra. Tu começa a questionar, assim, porque tem coisas que criança faz que tu não entende como, assim. Todo mundo que vê uma criança, por exemplo, tipo, esse final de semana tava a minha sobrinha aí, a Tereza, e ela tá começando a caminhar, ela não consegue caminhar. E caminhar é uma coisa complicadíssima, se tu pensar o que tu precisa fazer para conseguir caminhar, porque não é só a parte motora de botar um pé na frente no outro, tem toda uma questão de equilíbrio, tipo, tem a parte, né, de dentro do ouvido que precisa saber. Tem a piada aquela, né, de que caminhar significa, é sempre um exercício de queda constante e correção, né, porque é isso que tu faz, tu põe teu peso para frente e vai corrigindo com os pés, né. Da engenharia é isso que funciona, você vai ter que fazer um robô, é isso que tu vai ter que programar no robô para ele conseguir caminhar. É muito mais difícil tu fazer um robô fazer isso que uma criança. A criança, daí quando ela pega, de um dia para o outro, também tem filhos, tipo, é um absurdo, assim, porque não é uma coisa linear, que hoje ele faz isso, depois isso, depois isso, depois isso, e tu vai vendo, assim, tipo, dá uns platô, daí para, e de repente de um dia para o outro. E a fala é outra coisa absurda, né? Tipo, fica lá babuceando e fazendo barulho, e tentando entender, não fala nada, de repente a hora que começa, vem as palavras, vem tudo, meu Deus, onde é que tá vindo tanta coisa, né? Então, esse tipo de coisa, realmente, não é que questiona dogma, porque todo mundo sabe isso, mas põe em perspectiva a complexidade da coisa que a gente está tentando entender, sabe? Tipo, então, essa coisa de ter filho e ver isso de perto, mas no dia a dia, assim, a Olivia agora que está com 3 meses, tipo, agora no início de novembro eu tive uma conferência em Buenos Aires, eu saí numa terça e voltei numa sexta, assim, já vê a diferença, assim, é impressionante, sabe, do jeito que ela olha, assim, porque no início, né, bebê, o olho fica meio para tudo quanto é lado, agora já começa a seguir som, começa a seguir tudo, começa a sorrir, tipo, é tudo, e é muito mais rápido, né. E aí, nesse sentido aí, não te dá mais curiosidade de dizer, eu preciso pesquisar isso, eu preciso pesquisar isso? Na verdade, assim, eu sempre começa tive a devorar outro. Eu não sei se precisa mais, mas assim, o que precisa, a impressão que dá, isso é uma coisa pessoal, é que precisa pensar, agora falando da neurociência, de repente, de algum jeito um pouco diferente para tentar entender esse troço, assim, que te dá a perspectiva do quão longe a gente está, né? A gente realmente entender essa máquina que é o cérebro, assim. Sim. Quando tu tem um filho e tu vê, e aí tu tem, assim, a nossa área que a gente trabalha tem a parte experimental, que é a que eu faço, né, que é rodar estudos, experimento, testa nessa pessoa, nesse animal, analisa dado, blá, blá, e tem a parte teórica ou de modelagem, que chama, né, que tu roda, que é o que tu vê, por exemplo, com esses telefones que tem reconhecimento de face, também é tudo baseado em rede neural, que chama, né, que
é um modelo lá, que nada mais é do que um algoritmo, né, dentro do telefone, que aprende o que é a tua cara, e a tua cara, quanto mais tu usa, mais ele aprende. Que nem uma criança em teoria, né? Tipo, que em teoria a criança é isso que ela faz, ela vai experienciando a vida e vai aprendendo. Esses modelos que a gente tem nos computadores, celulares, vem muito inspirado dessa questão da neurociência. Mas é completamente diferente, por esses saltos, assim, que a gente não vê um telefone ter, ou o telefone é um exemplo estúpido, mas mesmo esses algoritmos mais sofisticados de aprendizagem de máquina que tem, que, sei lá, o famoso lá que já tem 20 anos do Deep Blue, de ganhar do Kasparov no xadrez e tudo mais, é muito mais muito mais simplificado do que o nosso cérebro faz, né? Mesmo que consiga bater o melhor jogador de xadrez no mundo, ele não vai conseguir ter uma conversa contigo. O mesmo algoritmo não vai. Assim, a gente tem um cérebro que consegue fazer 1 milhão de coisas diferentes, né? Jogar bola, ler um livro, sei lá, nadar, conversar com a tua família, teus filhos, sentir coisas, tipo, tudo isso, né? E os algoritmos não conseguem, assim, até hoje, por mais sofisticado que eles sejam, eles são bons de fazer uma coisa. Esse problema de generalizar essa coisa para outra é uma questão complicadíssima, assim, tem gente que acha que não é possível, tem gente que acha que alguns fazem, outros não fazem. E como é que funciona o teu processo criativo, cara? Eu tô trazendo isso dos teus filhos igual, né? Porque acontece lá em casa também, né? Porque tu tá ali e tal e de repente, meu Deus, subiu ali, como é que, né? Desce um que mexe, outro que não sei o que, outro que começa a olhar tal coisa, assim. E aí como é que funciona o teu processo criativo, vamos dizer assim? Porque, como eu disse, para ser um cientista do cérebro, eu acho que não é somente as questões triviais que estão ali, talvez as questões mais absurdas do mundo que dá um questionamento aí, né? Como é que funciona o teu processo criativo nesse sentido? Assim, ter filho, que nem no meu caso o Benny, ele tem o exemplo pro bom e pro mal, né? Porque o processo criativo frequentemente é destruído por uma criança entrando. Então, tipo, às vezes te inspira, às vezes hoje nós destrói o negócio. Aqui, o Adriano também tem filho da mesma idade que os nossos aí. Vai pro bem e pro mal. Leitura. Eu acredito muito isso. Tipo, quando tu entra nessa questão de que já é um pouco mais da área de filosofia da ciência, que é uma área que estuda como é que as questões surgem, como é que elas são respondidas e tudo mais. Tu precisa ler muito e eventualmente as coisas vêm, sabe? Não adianta muito, acho que é mais ou menos assim, dá para fazer um paralelo com a questão da música, por exemplo, tu treina com uma coisa e a inspiração ela meio que vem, né? Então, tu precisa te dar espaço, no meu caso, por algum motivo, tipo, eu tô falando especificamente de pesquisa agora. Geralmente é quando tu não está na frente do computador ou não está conversando com ninguém. Então, eu tenho lá em São Paulo, a gente mora perto da universidade, então eu ando de bicicleta, tipo, levo o Benny na escolinha de bicicleta e vou de bicicleta. A maior parte das vezes que eu tive ideia do que fazer, o que pesquisar, coisa assim, surgiu o estopim inicial, assim, é sempre ou andando de bicicleta ou tomando banho, assim. Mas, de novo, se tu não está lendo, imerso naquela literatura, naquelas coisas, as ideias nunca vêm, né? Tipo, elas não vêm do nada, elas vêm da tua cabeça que está com aquilo na cabeça e a hora que tu, de novo, desliga as outras distrações, de ler alguma coisa, está só lá pensando e tem que andar de bicicleta, a cabeça também no automático que elas vêm, assim. Na verdade, o teu repertório de leituras vai fazendo com que tenha outras ideias e outros questionamentos. Certamente. Porque tu fica com dúvida de algumas coisas que tu até então não tinha visto, então a partir do momento que tu lê, tu acaba tendo esse momento. E leva anos, assim, para te ter... Eu, por exemplo, meio que por estilo de personalidade, de novo, tem gente que começa a pesquisar uma coisa e morre pesquisando a mesma coisa. Eu tenho a tendência de pular, assim, por mais pequena que possa parecer o pulo de estudar memória para estudar visão, por exemplo, é uma literatura completamente diferente, assim. Então, quando tu faz essas transições de uma área para outra, tu vê o quão difícil é, o quanto tu precisa ler, leva anos para as ideias boas começarem a vir, assim, porque no início é tudo muito simples, tu tá meio que entendendo o negócio, entendendo os problemas, o que se sabe, o que não se sabe, onde é que estão os buracos e tudo mais.
Então, mesmo para uma pessoa que, em teoria, já é um expert em alguma área, vai querer fazer outra coisa, leva um tempo, assim, muita leitura, muita coisa para te conseguir essas coisas virem, assim, porque senão... Viu? Outra coisa que eu ia comentar, assim, hoje, quando a gente fala muito em uma geração bastante gamificada, né? E isso, supostamente, né, e posso estar falando algo que não seja correto, vem com as dopamina, né? Isso... como que a gente consegue ver assim que isso pode beneficiar para essa geração nova, ou ela está cada vez ficando mais ansiosa justamente porque está sendo extremamente estimulada através de a todo momento, está ganhando de fase, a todo momento está ganhando alguma coisa de uma geração que já era diferente. Parecia que dava muito mais errada do que quando dava certo alguma coisa. Legal. Como que tu percebe isso? Assim, a resposta honesta disso é que a gente vai ver daqui 50, 100 anos para ver o que aconteceu, assim, porque não tem muito como... Eu concordo contigo, tipo, tem um fenômeno completamente diferente de gratificação que a gente tem agora, assim, a nossa geração, que a gente é mais ou menos da mesma idade, pegou bem a transição, né, tipo, de uma coisa para outra, assim. Mas esse pânico sobre esse tipo de coisa, tu pode ler artigo de 150 anos atrás de como o rádio ia destruir a vida das pessoas porque elas não iam mais conseguir conversar entre elas, todo mundo ia ficar no rádio, depois teve a televisão, depois teve sempre, cada geração tem uma coisa que alguém vai dizer que é pior do que agora ninguém vai conseguir fazer mais nada, né? Eu lembro, tipo, o pai, por exemplo, o meu pai, ele foi alfabetizado, aprendeu a escrever em lousa, né? Não tinha caderno que tu escrevia, ficava lá caneta e lápis, era uma lousa, tu tinha que ir todo dia para a escola escrever, tu apagava e voltava. E aí, na época, se dizia que esse era o melhor jeito de alfabetizar, porque agora tu escreve, tá lá, tu pode olhar de novo. Tua memória não vai ser boa, porque tá lá no papel. Se tu escrever e apagar, tu tem que lembrar, porque o negócio foi embora depois. Então, tipo, esse negócio já existe há 1 milhão de anos. E ninguém morreu, assim, todo mundo consegue ler e escrever ainda mesmo. E agora todo mundo também tá em pânico, mais recentemente que ninguém sabe escrever à mão mais, sabe? Tipo, é tudo no computador, tipo... Sei lá, assim, aí depende para quem tu pergunta, se precisa... Por exemplo, a gente não precisa mais escrever à mão. Em teoria, várias das pessoas. Então, se isso vai morrer daqui 100 anos, ninguém vai escrever à mão, vai escrever, a gente vai ver daqui 100 anos o que vai acontecer. O meu chute, assim, a minha impressão é de que essas coisas se acomodam, assim, a gente consegue dar um jeito de resolver elas e, mais frequentemente que não, essas mudanças são para melhor. Assim, a gente está criando, dependendo de que aspecto tu pegar, mas a sociedade, de uma maneira geral, está indo para um lugar um pouco melhor do que estava, tipo, 100 anos atrás, ou 200 anos atrás, ou 500 anos atrás, né? Então, tipo, vamos ver. Quem estiver vivo vai ver. Gustavo, eu queria falar um pouquinho sobre a publicidade, enfim, que é nosso trabalho diário aqui também, né? Dentro... existe várias teorias dentro disso, né? De como o cérebro reage aos estímulos promocionais, a palavra de ordem agora é o caráter de urgência, a escassez, está terminando, as cores, a psicologia das cores e tal. Como é que tu enxerga a publicidade? Porque a gente trouxe o exemplo, nosso bate-papo aqui mesmo, da Volkswagen, que tu trouxe lá, né? Claro que aqui no Brasil também a gente teve que tirar as crianças da publicidade, etc. e tal, né? Em virtude justamente pelo estímulo aquilo, né? Mas sempre quando a gente comenta alguma coisa, vem aquela publicidade, compre batom, compre batom, né? Como é que você enxerga que o cérebro, de fato, reage a esses estímulos publicitários, tanto de áudio, de escassez, tudo isso? Assim, hoje em dia, acho que muito... pouca, e até um bom exemplo de como é que às vezes tu faz uma pesquisa que assim, digamos, neutra, né, em questão de como é que vai ser usada, a gente só quer entender como é que uma coisa funciona e alguém vai lá e pega para uma aplicação, por exemplo, na publicidade, né, e a questão de cores, que tu falou, obviamente, é importantíssima, de desenvolvimento de logomarca, de todo esse tipo de coisa, o pessoal de design. Quase, a minha impressão, não sendo dessa área, acho que talvez vocês saibam muito mais, e tem uma literatura muito mais recente do que eu nisso, é de que quase nada hoje em dia que tu faz nessa área não é influenciado por ou questão de neurociência ou de psicologia, assim. É de como é que uma pessoa vai reagir a isso, desde, tipo,
que tipo de coisa a gente pode fazer para num comercial, sei lá, para que a pessoa preste atenção nessa parte, não nessa parte, ou para, por exemplo, ativar uma memória mais tempo, questão por mais longa duração, ou ela ser positiva versus negativa, né? Tipo, desde a música que tu vai usar, vai dizer se aquele comercial pode ser mais ou menos negativo para a pessoa e tudo mais. Então, tanto da parte boa, por assim dizer, da publicidade, que a gente tentar vender um produto, ou a parte ruim da publicidade, que é, por exemplo, em questão de que a gente tem aqui no Brasil da campanha anti-tabagismo, tipo, é totalmente influenciada por neurociência e por psicologia, né? Nada mais é pensado por uma pessoa que não, eu tenho uma ideia boa, vamos fazer isso porque é o melhor jeito. Ninguém mais faz isso, né? Todo mundo testa ou bebe da fonte, tipo, da neurociência e da psicologia para conseguir atingir os objetivos, né, dentro dessas áreas, assim. Até vendo nesse sentido a questão de posicionamentos até nas telas, né? Hoje, como trabalha nisso, então, onde que o olhar vai mais para dentro da tela para poder clicar ali, né? Então, acho que é uma das situações que acontece bastante. Exatamente. Quanto à questão de eros, e também isso acontece, da questão do desejo, e daí quando a gente se aproxima do objeto também perde o desejo, isso também acontece muito? Buvejo. bem fora do meu estado. Não, mas não precisa. Eu acho. Não posso dar uma opinião, não sei se. Vamos falar mais sobre a visão mesmo. Da parte da pesquisa, assim, eu não. Certamente, né? Assim, tem coisas que sim, tem coisas que não. Assim, eu chutaria. Eu não acho que é tudo, né? Mas, acho que naturalmente o ser humano é uma espécie que busca a novidade, né? Meio que a gente é meio criado para isso. Tu vê isso em várias coisas no cérebro, desde a parte mais celular de como é que o neurônio funciona, até a gente está sempre procurando a novidade, né? Então, quando tu fala isso em termos de quando a gente obtém um objeto, a gente perde interesse, nada mais é do que perder a questão da surpresa, né? Tipo, da novidade, porque quando tu tem alguma coisa que larga de ser. Então depende do que tu está falando, assim. Então, assim, tem coisas que talvez que elas continuam te dando essa satisfação depois de tu obter elas, tem coisas que perdem, né, o interesse. Então. Não, e no caso vocês que têm crianças pequenas, né, muitas vezes a caixa do presente ele tem muito mais interesse do que propriamente a hora que abriu, perdeu a graça. Não, e fora que tem alguns presentes que a gente tem uma memória afetiva, que a gente diz, vou dar esse presente, eu queria tanto isso como criança, né? E de repente entrega, abre. E aí a gente fica mais triste do que propriamente. Não, e aí tipo, aí fica lá encostado, aí 4 meses depois descobre o troço e não para de brincar, assim, então tipo... Ô Gustavo, o Brasil está próximo de ter um Prêmio Nobel? Um prêmio Nobel ou não? O que tu acha sobre isso? Tem coisa boa acontecendo também? Não, tem muita, assim, tipo, é complicado, assim, é difícil falar de Brasil um pouco, porque, por exemplo, o exemplo bastante concreto, a estação de São Paulo, no estado de São Paulo, está muito mais tranquila agora, recentemente, nos últimos anos, do que no resto do Brasil, assim, por questão de dinheiro, puramente de financiamento de pesquisa. Tem uma agência estadual lá que chama FAPESP, que continua financiando pesquisa, enquanto que o resto do país meio que entrou num buraco negro, assim, nos últimos anos, assim. Então, eu tenho colegas, por exemplo, em universidades fora do estado de São Paulo que tem que tirar dinheiro do salário para pagar bolsa de aluno de doutorado, porque senão tu para o laboratório, assim, porque não tem zero, assim, literalmente não tem bolsa nenhuma. Como é que tu vai fazer pesquisa se tu não tem ninguém trabalhando no troço? E às vezes, que nem eu comentei a pesquisa, que tu não pode parar e retomar. Se tu está fazendo uma pesquisa num animal que tu treinou e tu fez o implante e tudo mais, tu não pode parar 3 anos e pegar de novo, 3 anos depois o animal já pode estar velho, pode estar, enfim... Tem coisas que não pode parar, então o pessoal se vira do jeito que dá, assim. E mesmo assim, tem muita pesquisa forte sendo feita no Brasil, assim. E eu acho que, assim, eu sou um otimista nesse sentido, assim, eu acho que no fim das contas, assim, a gente tem o que é mais importante, que é, tipo, o pessoal, tipo, eu acho que no Brasil o pessoal a gente é um povo muito criativo, assim, nesse sentido. E essa diversidade que a gente comentou lá no início da conversa é um fator bastante grande a nosso favor, porque é o que a gente precisa para ter ideias originais e novas, assim, que muitos outros países não vão ter.
Então, eu acho que é muito, assim, se tu pensar o dinheiro, claro que é uma parte fundamental disso, de financiamento, mas é uma coisa que é mais fácil de tu resolver do que tu criar todas essas outras condições que a gente já tem, né? Então, é uma questão que, sei lá, eu espero que em questão de 5 anos, 10 anos, a situação já esteja melhor economicamente para o país inteiro, que, né, na pesquisa acaba sendo refletido isso também. E, assim, a gente já esteve perto de ter, assim, prêmios Nobel aqui no Brasil. Na área de neurociência tiveram alguns casos, teve... Carlos Chagas, né, já muitos anos atrás, tipo, teve Vital Brasil, que foi o cara que desenvolveu o antídoto de veneno de cobre, até, que é lá do Instituto Butantan, tipo, acho que 100 anos atrás também, alguma coisa assim. Então, vamos ver. Assim, o que falta é isso, assim, de novo, a pesquisa, ela precisa de continuidade, assim. Ela não vai engatar, por assim dizer, se ela ficar tendo ciclos que ela vai para épocas de fortuna e épocas de vacas magras toda hora, porque o impacto disso na ciência é muito grande. Assim, inclusive essa coisa que se fala muito no Brasil e que é totalmente verdadeira, de evasão de cérebros, assim, que é o que se conversa muito agora. Eu tive, por exemplo, no meu laboratório, a parte do financiamento que eu tenho era para contratar aluno de pós-doutorado. Antes da pandemia, 2018, 2019, eu fiz seleção de 3 alunos, os 3 optaram por sair do Brasil ao invés de ficar aqui. Assim. E lá na USP mesmo teve muito professor que saiu do país. Então, depois para reconstruir esse tipo de coisa, então tu não pode ficar... Esses ciclos, todo o país tem, assim, né? Assim, os Estados Unidos também tem, tudo mais. Agora, o fundo do poço deles é muito mais raso que o nosso. Quando a gente cai feio, né? E aí, para recuperar, leva anos, assim, esse tipo de coisa. Então... Na parte, só ia comentar que nós estamos falando da questão de prêmios Nobel, enfim. No mundo acadêmico, assim, no mundo da ciência, ele também existe muita política para, de repente, premiar um país ou outro. Será que ocorre um pouco isso também? Sim. Menos de país para outro, mais de instituição para outra, talvez. Assim. Tem brigas. De novo, o prêmio Nobel ele tem alguns... É engraçado, né? Ele foi o prêmio que foi fundado por esse cara, o Alfred Nobel, que inventou dinamite lá, e aí ficou meio assim arrependido, né? E deixou a herança dele lá para ter esse prêmio, que era tanto que as áreas que o prêmio Nobel, que se pode dar um prêmio Nobel, são aquelas mesmas lá, tipo de... Não tem áreas que seriam relevantes, por exemplo, hoje em dia não tem prêmio Nobel, que, por exemplo, biologia molecular não tem prêmio Nobel, porque não existia biologia molecular há 100 e poucos anos atrás. Então, medicina e fisiologia, sabe? Uma coisa, mas não pode mudar porque está no testamento do cara, sabe? Então, são coisas que são... E outra coisa que está no testamento é que todos os vencedores só podem ser 3, não podem ser mais de 3 pessoas. Então, para cada área dessas de física, ou de química, ou de... fisiologia e medicina, tu não pode dar para 5, 6 pessoas, o que hoje em dia é muito mais verdade do que era 100 anos atrás, por essa questão que tem muito mais gente fazendo pesquisa e os problemas são mais complicados do que era, então precisa de um time muito maior. Então, já muito mais colaborativo, né? Exato. Também só pode ser dado pesquisadores que estão vivos, né? Tu não pode dar prêmio Nobel póstumo, Então tem várias injustiças assim que são feitas. E aí tem briga, assim, tem briga de menos de país para país, eu acho, minha impressão, mas tu vê muita história de instituições, assim, porque nos Estados Unidos, principalmente, que tem financiamento, tem empresas que adoram, universidades que adoram ter um número gigante de prêmio Nobel, não sei o quê, então eles ficam tentando, tipo, e aí algumas delas têm mais ou menos influência política, certamente tem disso entrando também. Mas assim, muitos cientistas, assim, eu me incluo até um certo ponto num desses. Assim, o prêmio Nobel ele tem um lado bom, que é a divulgação da ciência, todo mundo meio que dá uma olhada, porque mesmo que tu não queira, aquela semana lá, todo mundo vê, e vai mais ou menos ver, mesmo que não entenda completamente, o que o cara desse ano ganhou nisso, deu esse tipo de pesquisa, buraco negro, sei lá o que for. Mas por outro lado, assim, da parte acadêmica ele é injusto, assim, por definição, né? Porque... primeiro que, assim, ao contrário de algumas outras áreas da pesquisa, a ciência ela é uma área que não tem... não é uma área baseada em ídolos, assim, pessoas que fazem coisas, porque é sempre um grupo de pessoas. O conhecimento evolui com muita gente fazendo a mesma coisa, é só assim que anda, sabe? De vez em quando tu vai ter lá um Einstein, que também, tipo, o Darwin e tudo mais. E hoje em dia isso está menos e menos comum, né? Então, tu ter esse tipo de prêmio que funciona desse jeito já é uma coisa questionável, né?
Vai ser cada vez menos um gênio que vai solucionar tudo. Sempre É, vai ser um exato, colaborativo exato. que vai chegar com outras conclusões. Então né? tem muitas pessoas, assim, pesquisadores importantes que são muito famosos que são contra, assim, por exemplo, o Prêmio Nobel, que diz que ele dá a recompensa do jeito errado, assim, porque a pesquisa não é assim, não é tipo, não deve ser nunca o objetivo de alguém ganhar esse prêmio, porque tipo, muito de tu ganhar um prêmio, vários desses prêmios Nobel que as pessoas ganham é circunstancial, ou seja, tipo, é meio sorte do cara ou a mulher tá no lugar certo na hora certa, assim, tá numa instituição que tem dinheiro, tá mais ou menos fazendo isso e dá. Então, tipo, não deveria ser necessariamente recompensar todo o campo, né? Toda a área que está por trás Todo o disso. staff, né? Fora que às vezes tu tem que decidir o que é o mais importante de uma coisa que é difícil tu dizer que é o mais importante. Porque, que nem eu falei, todo mundo botou um tijolinho no negócio e de repente eles falam, agora a gente vai parar e dar o Nobel para isso, uma área que vai continuar evoluindo depois dessa pessoa ganhar o Nobel. Então, fica uma coisa complicada, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, que nós estamos indo mais para Deixa de fazer a pergunta. E mais para os finalmente, né? As pessoas elas gastam bastante energia, o cérebro gasta bastante energia. E é uma verdade, então, a gente dizer que as pessoas elas confiam uma na outra e depois que ela acaba trazendo o contraditório. Exemplo disso, a pessoa não fica desconfiando de todos. Então, numa primeira visão, a gente confia em todos os seres humanos que a gente vai enxergando na nossa trajetória claro. E depois ele vai descartando isso. Claro. É fato? Assim, acho que a explicação disso, não sei se envolve energia, mas uma questão de... a gente só consegue se botar no lugar do outro se o lugar do outro é relativamente próximo do que a gente é, né? Então, assim... Pegar o exemplo extremo disso, tipo, por que as pessoas caem em golpe, assim? É muito porque elas não conseguem imaginar que uma pessoa que está sendo tão querida com elas possa ser tão filha da mãe, né? Então, tipo, uma pessoa que é filha da mãe não cai em golpe, porque ela presume que o outro vai, tipo... Tá sempre com... exato. Mas, por outro lado, se esses tipos de pessoas não fossem... as exceções numa sociedade, a gente não funcionaria, né? Porque a sociedade, para funcionar, precisa ser coesa e, assim, erros vão acontecer e a gente vai lidar com eles e não tem muito como solucionar isso, assim, porque o custo de como é que tu corrigiria isso, assim, todo mundo ficar com o pé atrás com todo mundo o tempo inteiro, a gente não ia para lugar nenhum, nunca, né? Como sociedade, assim. Então, a gente precisa confiar nos outros nesse sentido, a gente precisa dar, e de vez em quando a gente tomar um pé, putz, tudo bem, sabe? A culpa é do outro, não é minha por confiar nele, ou sei lá o que for, sabe? Então, tipo... essa nossa, por um lado, as pessoas que são maliciosas nesse sentido, desde um serial killer, para pegar o exemplo extremo, elas sempre vão ter a vantagem da gente nesse sentido, porque elas conseguem imaginar como a gente está, como o nosso comportamento é, e a gente não consegue nem imaginar como é que é o comportamento na cabeça delas, né? Como é que, o que significa, por exemplo, no caso do serial killer, para ir para o caso extremo, tu ter completamente falta de empatia por uma pessoa como se fosse nada, né? A gente, mesmo que tu tente, tu não consegue pensar isso, tu é uma pessoa, né, entre aspas, normal, assim. Agora, esse cara sabe, porque ele vive ao redor de pessoas que são normais, ele sabe como é que tu te comporta, então é meio que uma tragédia da humanidade, assim, que esses caras têm essa vantagem, né, tipo, nesse tipo de situação. E aí, para situações menos extremas do que o serial killer, isso também se aplica, tipo, desde golpe de bolsa, ou golpe que tem de banco agora, WhatsApp, seja lá o que for, né. O malandro sempre vai ter a vantagem. Sempre vai ter uma vantagem, assim. Gustavo, essa cooperação entre a Universidade de São Paulo e essas outras universidades continua tendo essa ligação? Porque eu vi que tu orientou vários e continua orientando e participando de simpósios aí, enfim, né? Continua tendo isso? Gustavo, chegou uma loucura aqui, dá uma olhada. Continua tendo essa parceria? Tem. Então, o laboratório que eu tenho agora em São Paulo é fruto, né? O nosso laboratório, na verdade, ele é sediado em São Paulo, na Universidade de São Paulo, no Instituto de Biociências, mas ela tem o laboratório também é parte desse instituto da Alemanha, do Ernst Strungmann Institute, que é lá em Frankfurt, na Alemanha. Então, tipo, eu tenho aluno supervisionado tanto lá na Alemanha quanto aqui em São Paulo, e os equipamentos que a gente usa e os dados que a gente trabalha tanto do pessoal de Frankfurt quanto aqui em São Paulo. E assim continua, anda tendo, para falar especificamente da colaboração do Max Planck, que é esse instituto do qual eu faço parte através do nosso laboratório. Eles, no Brasil, infelizmente, fizeram um acordo somente com a FAPESP, que é essa instituição de financiamento de pesquisa de São Paulo,
A pessoa responsável pela América Latina do Max Planck me falou, uma vez que eu conheci ela, e converso com ela eventualmente, que tentou várias vezes fazer isso com o Brasil, através do CNPq e da CAPES, nunca deu muito certo, por o problema de nunca conseguir garantir, porque assim, eles não vão botar dinheiro no negócio que vai, os caras prometem isso daqui 5 anos, troca o governo e aí morre tudo, então não sei o que, então... A FAPESP, como ela é muito mais rígida, e o dinheiro da FAPESP, a FAPESP tem 60 anos agora, que ela foi fundada, e ela foi criada de tal maneira que o Estado de São Paulo pega 1% do PIB do Estado de São Paulo daquele ano e dá para a fundação sem poder fazer nada. Está na Constituição do Estado de São Paulo. Eles não podem mexer nesse dinheiro, diminuir, e não podem dizer como é que gasta. Então, uma coisa que é relativamente simples, e 1% também não é um absurdo de dinheiro, foi o que conseguiu manter a FAPESP, e assim, ela é gerida por pessoal da administração, mas também por pesquisadores, e consegue, por exemplo, ver que se preparar para, por exemplo, a gente vai financiar uma pesquisa agora que vai durar, eles têm centros, por exemplo, de pesquisa que dura 15 anos, uma pesquisa. Tu tem que ter dinheiro para os 15 anos. Então, às vezes, eles fazem coisas, inclusive, que é investir esse dinheiro em investimento de baixo risco, como, por exemplo, comprar terreno, para daqui depois vende, para conseguir financiar, para garantir. A sociedade Max Planck funciona do mesmo jeito. Para conseguir que tu tenha uma certa estabilidade, que a oscilação que sempre vem não seja tão forte quanto, infelizmente, acontece no resto do Brasil, né? Então, a FAPESP tem colaborações com várias. Eu estou, a ponto do início do ano que vem, escrever uma outra com uma agência de pesquisa francesa também. Tipo, então, eles têm colaborações com agências internacionais. A CAPES e o CNPq também tem, assim, um pouco menos, assim, e a FAPESP é um pouco mais organizada nessa questão. Claro que todas as pesquisas são um filho novo que está nascendo ali, né, com as suas peculiaridades e tal, mas tu conseguiria destacar para nós uma assim que tem te chamado muita atenção? Não vou dizer assim que tem que ter tirado o sono, né, bem pelo contrário, dizer, mas olha a ideia que esse maluco teve aqui, né? Assim, tem... essas coisas são... Dá para dar duas respostas, acho que de repente eu dou uma das duas só, porque seria responder pelo lado de alguma ideia nova de como é que o cérebro está funcionando. A outra, que eu acho que é um pouco mais relevante para cá, é de pensar como é que a gente usa algumas dessas tecnologias para melhorar o dia a dia de várias pessoas. Então eu dei o exemplo, que já não é mais tão novo, desse cara que inventou tipo esse marca-passo, né, tipo, que põe dentro do cérebro. Tem uma outra tecnologia mais nova, chama optogenética, e eu não vou entrar em muito detalhe aqui como é que funciona, mas basicamente tu consegue fazer não revela o segredo, né? Não é eu que estou trabalhando com isso está tudo na literatura, não é a minha linha de pesquisa, mas é uma coisa meio absurda que eles conseguem fazer, por exemplo, que nem eu dei o exemplo que a gente tem células fotorreceptoras no cérebro, é porque elas têm lá um tipo de proteína que vai responder à luz, né, e transformar esse sinal em sinal elétrico. Essa técnica permite o cérebro, permite células a fazer isso, basicamente, resumidamente, com teorias de terapia transgênica, por assim dizer. Então, tu implanta na célula lá por exemplo, uma proteína de uma alga que é fluorescente, e aí cada vez que tu põe uma luz nessa célula que não é fotorreceptiva, ela começa a responder, tu faz ela disparar, então tu diz quando é que ela liga e desliga, né? Enfim, uma história meio longa para dizer que agora o que o pessoal está fazendo é conseguir, por exemplo, em pessoas cegas, que é o que todo mundo trabalhando com essa questão de prótese, né, de prótese neural, né? Então, o que tu pode fazer a princípio disso é criar um sensor, como se fosse uma câmera digital, né? Um sensor que a gente tem câmera com pixels. Esses pixels vão mandar o sinal direto para dentro do cérebro, se a pessoa teve qualquer tipo de lesão, tipo, ou mesmo no olho. Em teoria, a pessoa pode nem ter olho, né? Tu completamente passa o olho e manda o sinal direto para a parte visual do cérebro, e tu consegue, muito rudimentarmente, por enquanto, mas essas coisas tendem a melhorar, a fazer com que algumas pessoas percebam, por exemplo, a diferença que são completamente cegas e não têm olho, por exemplo, que elas consigam perceber diferenças de contraste em coisas, então já enxerga, não sabe que é uma mesa, mas sabe que tem uma coisa aqui e tudo mais. Então, esse tipo de coisa que está começando agora e tem um monte de dificuldades e tudo mais, mas que eu acho que daqui, sei lá, 10, 15, 20 anos a gente vai ver mais e mais, assim, né? Gustavo, me diz uma coisa, o que tu acredita, assim, que vê ainda para o futuro da ciência, e se tu acha que tem muita coisa ainda a ser pesquisada?
Ou descoberto, né? Assim, a gente... Falando especificamente da minha área, eu falo isso para os meus alunos, assim, a impressão que eu tenho quando trabalhando, e parece meio deprimente, mas ao contrário, é que a neurociência hoje é meio que nem ser um astrônomo antes de Galileu, assim, antes da invenção do telescópio, assim, que a gente está ainda com umas teorias assim muito fora do que realmente de como a coisa funciona, sabe? Então, eu acho, assim, isso é uma questão pessoal, que nos próximos anos a gente vai ter uma revolução que talvez repense completamente o jeito que a gente imagina que o cérebro... Claro, tem coisas que não vão mudar, que a gente tem certeza, mas a gente está meio empacado em algumas coisas de entender como é que o cérebro funciona, que eu acho que falta uma grande mexida, assim, uma grande teoria de como é que as coisas funcionam, assim. Então, na parte da neurociência eu não tenho a menor dúvida, assim, porque a gente ainda falha em explicar muitas coisas simples, assim. Então, para te pegar do lado mais... A neurociência é muito grande, né? Porque, enfim, lida com o cérebro, então tu tem que explicar desde essa coisa mais básica que eu faço, que é de como é que o sinal que entra no olho vira o que a gente enxerga, mas também qual é o melhor remédio para uma pessoa com depressão versus uma pessoa com ansiedade ou uma pessoa com falta de memória, sei lá o que for. Essa parte da psiquiatria, por exemplo, a gente assim, a gente está muito engatinhando ainda, porque os remédios que se dão, por exemplo, para pessoas que têm problemas psiquiátricos, assim, eles, claro que ajudam, né? Mas assim, eles são ainda muito aquém do que poderia ser, assim. Eles são mais paliativos do que propriamente... E assim funciona um, não funciona o outro, tem o efeito placebo que é gigante, e depressão e ansiedade, para ficar agora na questão de doença psiquiátrica, até que ponto é a mesma coisa, até que ponto é separado, ainda é coisa que se discute, que tu pode dizer, não, ansiedade, depressão, mas toda pessoa que tem depressão tem uma certa ansiedade, então, tipo, a gente ainda está tentando entender muito, assim, num nível ainda muito engatinhando, eu acho, assim, do ponto de vista da neurociência, de como é que essas coisas funcionam, assim. A questão é se a gente consegue resolver ou não, né? Porque tem um problema da neurociência que, assim, um problema velho da engenharia, se tu consegue criar uma máquina que entenda a si mesmo, né? Que é mais ou menos o que a gente está tentando fazer. Porque a partir do momento que a máquina, para entender a si mesmo, tem que ser complexa, mais complexa ela fica, mais difícil de entender ela fica. Então a gente está sempre atrás desse problema, assim. Então, assim, aí depende. Não sei se a gente vai chegar lá algum dia, assim, mas que a gente está muito engatinhando em várias áreas, certamente a gente está, assim. Pessoal, a gente vai chegando ao fim. Gustavo, muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença. Valeu, obrigado a vocês. Enriquecedor. Descobrimos muita coisa. Eu acho que faltou muita coisa aqui também para a gente conversar também, né? São coisas muito específicas. Alguns estudos que vocês estão desenvolvendo ainda, ele também fica muito no abstrato também, né? Tu tem que ter uma profundidade muito forte para entender, e não vai ser no podcast que nós vamos explicar tudo isso, né? Mas com muito carinho, muito obrigado por ter tirado esse tempinho para conversar com a gente, né? Da Up Off. Eu e o seu Mendoncinha aqui também, né? Gostaria de agradecer, né? Que para nós é uma alegria poder conversar contigo exatamente os objetos de estudo, né? Que tu acaba já há 14, 15 anos trabalhando e a gente acaba, às vezes, não conversando sobre esse assunto. Então, para nós, hoje foi uma alegria poder conversar contigo e também descobrir um pouco do que é o objeto do teu estudo. E aí, quando bebe, conversa. Quando conversa, bebe, esquece tudo. Esquece. Obrigado a vocês aí. Obrigado, foi muito massa. Nessa última hora, conversar aí. Beleza. Não esqueça, então, pessoal, da Up Off, né? Dá o seu likezinho lá. Curta a nossa página também, né? Dá o seu likezinho lá e até a próxima. Até a próxima.